Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula fodástica de mentalidade, onde eu vou compartilhar os 20 atalhos mentais que me fizeram ter sucesso como copywriter mais rápido que 99% das pessoas. E meu objetivo com essa aula é compartilhar esses atalhos mentais com você, para que você consiga replicar eles na sua vida e também ter sucesso como copywriter muito rápido, e mais rápido que 99% das outras pessoas que não terão acesso a esse conteúdo. Então é isso, vocês já entenderam que cada aula é um cenário diferente. Hoje eu tô aqui com a piscininha atrás, vou mostrar pra vocês, ó. Quer dizer, não vou mostrar não, porque senão eu vou cortar o ângulo e vai ficar foda de eu colocar no ângulo de novo. Mas enfim, toma num cenário da hora e se preparem, porque o conteúdo vai ser muito foda. Se tiver alguma música atrás, me desculpem, porque de fato é uma música tocando e não tem como eu parar ela. Então eu espero que o som da minha voz fique bom, que isso não atrapalhe vocês. E pelo amor de Deus, foca no conteúdo, porque eu prometo que isso aqui vai mudar absurdamente a sua vida, tá? A maioria das pessoas acha que sucesso é só sobre prática, sobre conhecimento ali teórico, mas de fato não é. Eu diria que 90% do seu sucesso é determinado pela sua mentalidade e não pelo seu conhecimento. Então eu consegui resultados muito rápidos, não porque eu tinha um conhecimento acima da média, mas porque eu tinha uma mentalidade acima da média. Eu quero passar um pouquinho dessa minha mentalidade, meio que fazer vocês entrarem na minha cabeça, entender como eu penso, para que vocês possam pensar da mesma forma e ter resultado muito rápido. Então prometo que isso aqui vai ser muito ouro. Já tira aí o storyzinho da aula, me marca pra postar nos seus stories também. E é isso, vamos começar, porque eu tô muito ansiosa pra essa aula. Então vamos lá, mais uma vez eu preparei aqui uma apresentação bem legal para vocês terem o conteúdo de forma visual, conseguir fixar mais, entender melhor as coisas. Eu gosto muito de fazer essa apresentação visual, por mais que às vezes quebra um pouquinho o meu flow, mas acho que fica melhor para quem está assistindo a aula. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. E esses aqui, tá, vão ser aqui os slides da nossa aula. Deixa eu iniciar a apresentação. Então, beleza, galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aí a essa aula foda. Quando eu digo foda, porque de fato é foda. Eu dei essa aula uma vez pro time de copyright que eu gerenciava na época, que era 7 copywriters júnior, e a cabeça deles simplesmente explodiram. Eles falaram que, tipo assim, foi a melhor aula que eles já tiveram na vida deles. Então, não sou só eu que tá falando que é foda, mas quem já ouviu o conteúdo que tá aqui, de fato, falou que também é uma aula incrível. Então, presta muita atenção, tá? E aí, antes da gente iniciar aqui, eu quero falar por que eu sou uma pessoa qualificada para dar essa aula, né? Tipo, quem sou eu para dar essa aula? Por que eu acho que eu sou qualificada para ensinar as pessoas como ter sucesso como copywriter muito rápido? Porque eu mesma tive esse sucesso muito rápido. Então, pra vocês terem ideia, eu escrevi a minha primeira copy de múltiplos 7 dígitos, ou seja, mais de R$ 1 milhão aos 15 anos de idade. Eu só tinha 15 anos de idade. E foi pelo meu celular, inclusive. Quem me segue no Instagram aí já conhece essa história. Eu não sabia nada sobre copyright e eu ganhei R$ 17 mil no meu quarto mês como copywriter. Inclusive, eu nem coloquei isso aqui, mas no meu primeiro dia eu fiz R$ 1.000. Então, de fato, eu fui uma pessoa que tive resultado muito rápido. E não acabou aí, porque em 6 meses como copy, eu estava recebendo propostas de mais de 5 operações diferentes, brigando para me contratar e até me oferecendo sociedade. Ou seja, eu nem era uma copywriter ali plena, de fato, eu ainda estava iniciando, porque eu só fazia 6 meses, e ainda assim tinha 5 operações, 5 empresas brigando para me contratar, fazendo proposta, cada uma melhor que a outra, e até me oferecendo sociedade para trabalhar com elas. E eu saí de copywriter júnior de uma empresa para sócia e gestora do time de copywriting em 10 meses. Eu fiz isso em 10 meses, galera. Eu entrei na empresa, comecei a trabalhar com esse cara, eu era copywriter júnior, e 10 meses depois eu era, tipo assim, literalmente gerente do time de copy, eu era copy chief, gerenciava 7 copywriters abaixo de mim e me tornei sócia da empresa. E eu falo que tudo isso aconteceu não porque eu tinha um conhecimento muito técnico, muito incrível, porque eu era um copywriter muito foda, não, mas sim porque eu tinha a mentalidade certa, e nessa aula eu quero passar essa mentalidade para vocês, igual eu falei ali no início da aula. Beleza? E aí, por que essa aula pode agregar tanto para você? Por que ela é tão importante para você que está iniciando? Porque 12 meses atrás, eu estava exatamente no mesmo lugar que você está agora. Eu não sabia copy, eu não tinha emprego, então ninguém tinha me contratado ainda porque eu não sabia nada. Eu estava perdida e confusa, provavelmente igual você está nesse exato momento. Então, eu quero compartilhar minha trajetória com você e explicar o que me fez ter sucesso para que você me modele e tenha sucesso rápido também. Então, o que eu vou te passar aqui é literalmente atalhos mentais. Anota cada um deles e aplica eles na sua vida, porque eu te garanto que a sua vida vai mudar absurdamente se você fizer cada um deles. Eu te garanto. Beleza? E aí, eu quero contar esses 20 atalhos mentais interligados à minha história, porque eu acho que é muito mais interessante do que eu só entregar conteúdo, na verdade. Eu acho que quando você conta histórias, junto com o conteúdo, fica muito mais claro para as pessoas que estão assistindo. Então, eu quero ir contando esses atalhos mentais conforme eu vou contando a minha história, porque eu fui percebendo cada um deles conforme eu ia avançando e tendo mais resultado, tá? Então, e para eu fazer isso, eu preciso recapitular a minha história. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, já contei um monte de vezes, mas para quem não conhece, eu vou dar um resumo aqui bem rápido. Eu não sou brasileira, eu sou francesa. Então, voltando um pouquinho aí no tempo, a minha mãe é brasileira, o meu pai é francês. Eles se conheceram mais ou menos aí 20, quer dizer, quase 30 anos atrás, né? Quase 30 anos atrás. O meu pai tá fazendo uma viagem ao Brasil, ele era aquele tipo de cara assim, bem, sabe,
que fuma maconha, que usa dread, bem paz e amor, bem falido também, não tinha dinheiro pra nada. E aí, numa dessas viagens pelo Brasil que ele tá fazendo, ele acabou parando no Nordeste, aqui em Pipa, que é onde eu tô nesse exato momento, que é a cidade natal da minha mãe, onde ela mora até hoje. E eles se conheceram, se apaixonaram muito, eles nem falavam a mesma língua, meu pai falava francês, minha mãe falava brasileiro, ou português. Nenhum dos dois conseguia se comunicar, mas eles se apaixonaram muito. Se comunicavam ali por meio de gestos, signos, sinais, foram se entendendo, e eles literalmente foram embora para a França. Então, minha mãe não sabia falar uma palavra de francês, nem conseguia se comunicar direito com ele, e ainda assim os dois foram morar na França. Eles foram morar de favor na casa da minha avó, então a mãe do meu pai, porque eles não tinham dinheiro para nada, eles eram literalmente dois falidos. Para sobreviver, eles viviam de bicos, então a minha mãe ela era faxineira em hotéis. O meu pai, ele tinha uma banda, então ele cantava em bares à noite, ele cantava, aí ele tinha os sócios deles que faziam a música atrás, e a minha mãe era dançarina da banda. Então, assim que eles foram sobrevivendo durante vários anos, até que a minha mãe engravidou da minha irmã mais velha, né? Uma das minhas irmãs mais velhas. Ela teve a primeira filha ali. Enquanto ela estava na barriga, meu pai percebeu que ele não poderia continuar naquela vida por muito tempo, porque eles iam começar a criar uma família, construir algo, e eles tinham que ter uma base financeira sólida. E o meu pai, ele tinha uma faculdade, ele só não usava aquele conhecimento a favor dele. Então, mas como ele tinha essa faculdade de marketing, ele conseguiu um emprego numa multinacional. E aí ele entrou nessa empresa, começou a trabalhar, foi construindo carreira, ficou lá durante mais ou menos 6 anos. Então, foram tendo uma vida melhor, conseguiu comprar um apartamento. Aí veio a minha segunda irmã, que é a Maia, que também é a irmã mais velha. E aí, em 2008, eu nasci. E no momento que eu estava nascendo, meu pai estava saindo da empresa que ele trabalhava para montar a própria empresa dele, para concorrer a essa empresa que ele trabalhava. Então ele criou uma empresa na época que era fornecedora de canos. Então ele vendia B2B, né? Vendia para outros business, outras empresas. E o business dele basicamente era vender e fornecer canos. Sim, canos, igual os canos aí que tem na sua casa, que tem em vários lugares. Na verdade, todo lugar tem que ter cano. Então é um business interessante. E aí ele teve muito sucesso com essa empresa. Para vocês terem ideia, ele faturava aí, não centenas, mas alguns milhões de euros todos os anos. Ele tinha um escritório na cidade de Mônaco, e quando eu nasci nessa realidade muito abundante, então eu tinha uma vida muito, muito confortável. Eu era um bebezinho, né? Na verdade, até os meus 8 anos de idade, eu tinha uma vida muito, muito foda. Eu era literalmente uma patizinha. Então, eu andava de Mercedes, porque meu pai tinha Mercedes. Eu ia ver o escritório dele lá em Mônaco. A gente morava no sul da França. Eu estudava nas melhores escolas da França. A gente viajava aí mais de 5 vezes por ano. Cara, sempre comia no restaurante, tinha um empregado em casa que fazia comida, então era uma vida muito, muito confortável, uma vida de rico mesmo. E quando que isso mudou, tá? Porque em 2014, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha irmã mais velha, a Maia, né, ela foi diagnosticada, não sei se essa palavra é certa, mas meio que detectaram ali um tumor no cérebro dela. Então ela tinha 10 anos de idade e ela foi diagnosticada com esse tumor no cérebro. E aí você imagina que isso, porra, afetou os meus pais e a minha família de uma forma muito surreal, né? Então, os meus pais, tudo foi de água abaixo, assim, eu acho que no momento que a sua filha tá correndo risco de vida e ela pode morrer a qualquer momento, eu acho que toda a sua visão sobre o mundo muda e as suas prioridades mudam, então pro meu pai não foi diferente, ele era aquele tipo de cara que trabalhava das 4 da manhã às 11 da noite no escritório, depois dormia e só acordava de novo para ir pra trabalhar de novo, viajava negócio, então ele era 100% focado no trabalho, em fazer dinheiro, em negócios, e aquilo literalmente mudou a vida dele, tipo, porra, minha filha pode morrer a qualquer momento, eu preciso fazer algo. Então ele foi desfocando do trabalho, foi tentando curar a minha irmã, só que a gente tentou tudo quanto é da medicina tradicional e nada funcionou. Então a gente fez quimioterapia, gastou em muitos tratamentos, a gente tinha dinheiro, então a gente de fato gastou em muitos tratamentos e ainda assim nada melhorava, a minha irmã só piorava, a situação dela só piorava. Então meu pai, ele meio que entrou num certo desespero, ele falou, cara, se a medicina e assim, se não é capaz de curar minha filha, alguma outra coisa vai ter que ser capaz. E aí eles começaram a viajar o mundo. Parece uma história de filme, né? Mas eles de fato começaram a viajar o mundo. Eles foram para Filipinas, para o Brasil, para a África, para um tantão de lugar, país diferente, atrás de possíveis curas, possíveis coisas que poderiam ajudar a minha irmã. Então, qualquer coisa que ele via na internet, que ele ouvia falar que poderia ajudar ali com câncer, com tumor no cérebro, ele ia atrás e fazia questão de pagar o dinheiro que fosse necessário, porque aquilo talvez poderia salvar a vida da filha dele. Em uma dessas viagens, algo de fato ajudou. Não vou entrar em detalhes aqui, porque, enfim, não é o tema da aula, é algo muito mais espiritual, na verdade, porque foi algo 100% natural, tem muito mais a ver com Deus do que com a ciência ou com a medicina. E aí eles voltaram para a França, depois dessas viagens, e quando eles voltaram para o médico, o tumor da minha irmã tinha simplesmente desaparecido, sumido, como se nunca tivesse existido. E como eu falei, foi de uma forma 100% natural, com uma coisa muito mais espiritual do que racional, do que medicina, do que ciência. E aquilo literalmente deixou meu pai maluco, porque ele era aquele tipo de cara que só trabalhava, que só pensava em dinheiro, só pensava em material, não se preocupava em ter uma conexão com Deus, com o espiritual. E naquele momento, algo além da medicina, além do racional, além da ciência, tinha curado e salvado a vida da filha dele. Então, gerou uma puta reviravolta na cabeça dele. Vocês imaginam como que isso deve ser
pesado e como isso deve mudar a sua forma de ver o mundo, assim, de repente. E aí ele foi tomando decisões. Isso fez ele questionar a vida inteira dele. Então ele percebeu que, na verdade, ele não era feliz fazendo o que ele fazia, que ele não queria viver aquela vida de escritório, trabalhando o tempo todo, que ele era infeliz, vivia estressado e que ele queria fazer algo maior da vida dele. E foi aí que ele decidiu que a gente iria se mudar para o Brasil. Então, em 2017, a gente se mudou. Na verdade, eu falei errado, não tinha 8 anos em 2014, eu tinha 8 anos em 2017, mas enfim, erros aí da história. E aí, em 2017, quando eu tinha de fato 8 anos, então em 2014 eu era ainda mais nova, a gente se mudou para o Brasil. Meu pai vendeu a parte da empresa dele e aí a gente foi morar em vários lugares diferentes. Primeiro a gente morou no Espírito Santo, numa cidade chamada Buenos Aires. Depois a gente foi morar numa outra cidade do Espírito Santo chamada Meaípe, que é bem pertinho também. Então a gente foi meio que indo de lugar em lugar. Só que a gente sobrevivia 100% do dinheiro da empresa que meu pai tinha vendido, porque era uma boa grana, principalmente porque a gente, né, ganhava esse dinheiro em euro e a gente morava no Brasil, então a gente tinha ali a vantagem da moeda. Só que com o tempo, mesmo sendo muita grana, essa grana vai acabando. E tanto que os meus pais, eles foram tentando várias formas de fazer aquele dinheiro render. Então, eles tentaram fazer uma floricultura, tentaram abrir um mercadinho, um centro de massagem, várias coisas diferentes, mas nenhum empreendimento realmente estava certo. Então, no final, eles sempre perdiam mais e mais dinheiro. A gente também levou um golpe de um terreno, enfim, foi levando vários golpes. E aí, com o tempo, o dinheiro foi simplesmente secando, cara. Se você, cara, o dinheiro só sai. E você tenta várias coisas, ainda dá errado, você perde ainda mais dinheiro, então o dinheiro ele vai acabando. A gente teve uma gestão financeira muito, muito mal organizada. E aí, de 2017 até 2018, a gente tinha uma vida muito boa, 2019, muito boa. Só que aí, em 2019, foi, tipo, se degradando pouco a pouco. E aí, em 2020, quando chegou a pandemia, a gente tava, tipo assim, quase zerado. Tipo, eu lembro que meu pai chamou a gente ali pra conversar. Ele falou, olha, não dá mais. A gente não tem mais condição financeira de bancar essa vida. A pandemia tá chegando agora, então as coisas vão ficar ainda mais difíceis. Era bem o início da pandemia. Então a gente vai ter que tomar decisões drásticas aqui. E a gente tinha uma casa construída em Pipa, na cidade natal da minha mãe, uma casinha. E a gente falou, olha, a gente não tem mais condições de pagar aluguel, então vamos todo mundo ir morar nessa casa lá no Nordeste. E a gente fomos, isso foi março, abril de 2020, alguma coisa assim, no início pro meio do ano. Aí a gente veio pra Pipa, eu tinha 12 anos de idade, e foi morar nessa casinha todo mundo junto. Depois de menos de um ano, os meus pais se separaram. Aí meu pai ele foi embora para Bahia e ficou morando eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha outra irmã, então a Bruna e a Maia. E esse basicamente é o resumo da história. E o que aconteceu? Nessa época, a gente não tinha mais nenhuma condição financeira, igual eu falei, então a gente estava se virando aos trancos e barrancos. Meu pai foi embora, o meu pai ele virou xamã. Hoje ele consagra a cerimônia de ayahuasca, faz rituais espirituais. E é difícil você viver da renda de um xamã para sustentar uma família de 5 pessoas. É muito difícil, na verdade. Então, você imagina que a gente não vivia uma vida mais luxuosa, igual a gente costumava viver, igual eu estava acostumada a viver. Então, agora eu morava numa rua que alagava toda vez que chovia, eu não viajava mais, eu não tinha mais comida boa para comer, não estudava mais em escola da hora, eu estudava em qualquer escola que era possível eu me matricular. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para comprar um sapato, então eu andava com um All-Star, que era literalmente furado ali no dedão do pé. E aí, como eu falei, a rua alagava sempre que chovia, não tinha outro lugar por onde passar senão por dentro da lama. Então, eu lembro que para ir para a escola sempre tinha que passar dentro daquela lama, andar dentro da lama, meu pé encharcava, minha meia ficava tipo laranja de lama, e eu ia para a escola dessa forma mesmo. Não tinha mais dinheiro para comprar roupa nova, então eu ficava usando roupa usada, roupa que era das minhas irmãs, roupa furada, roupa suja. A gente não passou fome, não vou mentir também, mas a gente com certeza não tinha mais a vida que a gente costumava ter. E aquilo para mim foi um choque muito grande, porque eu cresci tendo aquela vida e de repente estava numa realidade completamente diferente. E esse foi o pequeno resumo de como eu cheguei até aqui, tá? Como que eu saí de uma menina rica ali e francesa para depois meio que estar completamente quebrada no interior do Nordeste. E por que eu contei tudo isso? Porque esse contexto é muito importante para a gente entrar nos pilares e para vocês entenderem como que eles estão diretamente atrelados à minha história, tá? E tudo isso, toda essa história nos leva ao nosso primeiro atalho. Então, o atalho número 1. Eu só busquei a abundância porque eu sabia que ela existia. Então, pensa comigo, eu estava naquela situação, eu tinha uma realidade agora que era totalmente diferente da realidade que eu tinha quando criança, eu vivia uma realidade extremamente de pobreza, eu pegava ônibus todo dia para ir para a escola, era uma, enfim, já contei essa história mil vezes, né, mas tem até vídeo disso no meu Instagram. O ônibus da prefeitura, ele só vinha na ida, e aí na volta, na maioria das vezes, ele não vinha, então a gente tinha que dar um jeito para voltar para casa, e eu morava a 7 quilômetros da escola, talvez até mais, acho que uns 8 quilômetros, porque eu moro bem afastado do centro. E aí, como esse ônibus não via, a gente tinha duas opções. Ou a gente conseguia uma carona e voltava de carona com o estranho, ou a gente não conseguia carona e a gente tinha que andar a pé esses 8 quilômetros até chegar em casa. E eu lembro que, cara, muita gente pegou carona com, tipo assim,
caminhão que transportava madeira, sabe? Aqueles caminhão assim, todo instável, que leva um monte de madeira em cima e a gente vinha em cima das madeiras e voltava para casa. Quase igual essa história que os nossos pais contam pra gente, tipo, ia pra escola com sacola de arroz. Era basicamente isso que eu vivia. E aí muita gente não conseguia carona, então a gente tinha que andar. Era tipo 1 hora de caminhada. Enfim, era algo muito, muito foda. Eu não tinha dinheiro para ir pra academia, meu sonho era ir pra academia porque eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha, sei lá, R$ 7 na minha conta bancária, esse era meu patrimônio. E ainda assim eu não me conformei. E por que que eu não me conformei? Porque eu sabia que a abundância existia. Então a parada é, muitas pessoas nem sonham em ganhar R$ 100 mil no mês porque elas nem acham que ganhar R$ 100 mil no mês é possível. E eu tô falando aqui com brasileiros, pessoas que cresceram no Brasil, que é um país majoritariamente pobre, infelizmente, e onde as pessoas à nossa volta são pobres. E se o teu ambiente for 100% esse de pessoas pobres, você nunca vai conseguir sonhar com mais do que isso. Então, eu já falei muito sobre isso no Instagram. Por que eu não me ofendo com pessoas que me dão hate, ou que pensam que eu sou mentirosa, ou que o que eu falo é mentira, que eu vendo um sonho, que isso não existe, que eu não ganho o dinheiro que eu falo que eu ganho? Porque essas pessoas não fazem isso por mal, é porque elas não conseguem conceber que isso é possível. Como que você pode conceber que uma menina de 17 anos ganha R$ 100 mil por mês e vive a vida que eu vivo, se tudo ao seu redor são pessoas que passam fome, que não têm dinheiro para comprar um bujão, que passam dificuldade, que recebem um salário mínimo? Você não consegue, cara, crer que existe uma realidade além dessa que está à sua volta. Então, essa é a primeira parada de todas. Eu só busquei a abundância porque eu sabia que ela existia. No meu caso, eu tinha vivido aquela abundância quando criança. Então, eu sabia que era possível viver a vida que eu vivo hoje. Ganhar muito dinheiro, viajar, andar em carros fodas, ter experiências fodas, porque eu já tinha vivido aquilo. Mas para você, que na maioria das vezes é de uma família simples, você precisa saber que isso é possível. Como? Faça isso através da internet. Então, exatamente o que você está fazendo agora. Cara, aprenda com pessoas que vivem essa vida. Siga pessoas no Instagram, no YouTube, que ganham muito dinheiro, que ganham 1 milhão, 10 milhões por mês. Porque aquilo, né? Fazer R$ 10 mil por mês só parece distante quando você não conhece alguém que faz R$ 10 mil por dia. Fazer R$ 100 mil no mês parece distante quando você só não conhece alguém que faz R$ 100 mil por dia. Hoje eu conheço gente que faz R$ 1 milhão por dia, galera. R$ 1 milhão por dia. Então, como que eu não posso sonhar mais alto? Para mim é óbvio que é possível ganhar mais dinheiro, mas para você, às vezes, se você não tiver essa abundância do seu lado, na sua vida, vai ser impossível você conceber que aquilo é possível. Então, você nunca vai poder sonhar com R$ 100 mil por mês se você não acha que é possível ganhar R$ 100 mil por mês. Se você não tem case de pessoas que ganham esse dinheiro. Então, cara, se cerque de abundância para você saber que a abundância existe. Siga pessoas no Instagram que ganham muito dinheiro, no YouTube, no TikTok, nas suas redes sociais, sabe? Consuma conteúdo dessas pessoas e aí sempre que possível vá nesses ambientes, sei lá, uma vez por mês, vá no restaurante chique da sua cidade, mais chique, nem que seja só para sentar na mesa e pedir uma água, mas para você entender que aquele ambiente ele existe. Se você tem mais condições, sei lá, pega uma vez por ano, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses e aluga, faz uma diária ali no hotel mais chique da sua cidade para você estar perto daquelas pessoas, para você estar naquele ambiente e você ver que aquilo existe, que aquilo é possível. Então você só vai sonhar com mais se você souber que mais é possível. Se todas as pessoas ao seu redor são pessoas pobres que passam necessidade, vai ser muito difícil para você acreditar que você pode mais do que aquilo. Então, busque ver que esse ambiente existe. Como? Seguindo essas pessoas virtualmente. Como? Se oferecendo essas experiências. Indo no restaurante chique da sua cidade, sabe? Indo no hotel chique. Pega uma diária aí uma vez por ano, só para você sentir essa energia, você ver que isso é possível. Então, cara, você tem que saber que aquilo é possível, porque se você achar que não é possível, você nunca vai conseguir alcançar aquilo. Beleza? A gente só pode alcançar aquilo que a gente acha que a gente consegue alcançar. Então, busque a abundância e saiba que ela exista, em primeiro lugar. E se hoje você ainda duvida, uma parte de você ainda duvida, se ouve eu falando que eu tenho 17 anos e ganho R$ 100 mil por mês, e você ainda duvida disso, então saiba que você nunca vai conseguir ganhar esses R$ 100 mil no mês. Enquanto você continuar duvidando, você nunca vai conseguir ganhar. Então, trabalhe em não duvidar mais. Trabalhe em seguir cada vez mais pessoas, conhecer cada vez mais pessoas e fazer com que isso se torne natural, que esses números se tornem naturais, porque só aí você vai conseguir alcançar eles. E aí, justamente por saber que essa abundância ela existia, eu cheguei ao segundo atalho, que é eu não me conformava com a minha realidade. Eu não me conformava com a minha realidade. Olha, isso é perigoso. O fato de você viver uma vida confortável é muito perigoso. Porque é muito fácil você se conformar com a sua realidade. E se você se conformar com a sua realidade, já era. Fudeu. Fudeu. Ainda mais porque o que a gente mais faz quando a gente é pobre é romantizar a pobreza. Então eu lembro que era comum a gente voltar ali naqueles ônibus em cima da madeira e a gente fazia piada e ficava rindo, e a galera se divertia, mas lá no fundo eu falava, caralho, como que a gente tá rindo disso? Então, cara, não se conforme com a pobreza.
Sabendo que essa realidade próspera existe, que pessoas de fato estão ganhando 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais por mês, como que você pode se conformar em ser um fudido? Desculpa falar isso, mas é a verdade. Como você pode se conformar em ser um fudido? Cara, não romantize a pobreza. Não é engraçado não ter dinheiro para pagar as contas. Não é engraçado estar endividado, não é. Então não se conforme com isso, não se conforme com essa realidade, sabendo que uma realidade muito melhor existe e que você pode alcançar ela. Simplesmente não se conforme. Então, eu não tenho dinheiro hoje para ir no restaurante. Nossa, a conta chegou aqui, eu nem vou ver, eu vou enfiar aqui no armário para não ver nem o valor. Do que você tá rindo? Do que você tá rindo? Não é engraçado. Para de romantizar a pobreza. Porque enquanto você continuar romantizando as coisas, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Então comece a levar isso muito a sério. Pare de fazer piada. Se você faz qualquer tipo de piada hoje, pare de fazer piada com ser pobre. Porque não é engraçado. Não é engraçado não ter dinheiro para comprar um presente pro seu filho. Não é engraçado não ter dinheiro para comprar uma roupa decente para você usar. Não é engraçado você morrer sem ter realizado os seus sonhos porque você não teve dinheiro para realizar eles. Então, o que você está romantizando? O que você está rindo? Não se conforme. Não aceite ser pobre nunca e tenha ódio da pobreza. Eu não me conformava. E foi por isso que desde muito nova eu comecei a tentar arranjar formas de ganhar dinheiro. Então eu lembro que com 12 anos de idade eu comecei a vender brigadeiros na rua. E eu era tão tímida que eu saía para vender os brigadeiros e eu não conseguia oferecer para as pessoas porque eu tinha muito medo. As pessoas chegavam e me perguntando: "Você é brigadeiro?" Eu não fazia vender, elas vendiam por mim. E eu lembro que um dia a mulher, tipo, eu dei um troco errado pra ela, e eu fiquei tão nervosa que eu comecei a chorar no meio da rua, enfim, eu tinha muito medo daquilo, era algo que saía muito da minha zona de conforto, mas ainda assim eu ia lá e fazia porque eu não me conformava com a realidade que eu tava vivendo. Não me conformava. Depois, com 13 anos, eu arrumei um emprego de garçonete, onde eu ganhava R$ 30 por dia pra trabalhar de manhã até de noite, e eu só almoçava, tipo, 4 horas da tarde, quando eu terminava ali o meu principal serviço. Depois eu também fui cuidar de cavalos. Quem estava lá na aula do dia 2, eu contei tudo isso, né? Eu arranjei um emprego para cuidar de cavalos, onde eu nem recebia direito, eu só recebia meio que gorjeta das pessoas que andavam nos cavalos, não recebia nenhum salário. Depois, com 14 anos, eu fui vender trufas na rua com a minha amiga. Então, eu lembro que eu ia para a escola de manhã, acordava 4h50, ia para a escola, saía da escola tipo meio-dia, andava até em casa. Aí eu só almoçava, trocava de roupa, aí eu descia até a casa da minha amiga, a gente começava a vender trufa, ia andando pela cidade toda, de mais ou menos tipo 1h30 da tarde até 6 da noite, e a gente ficava lá vendendo trufa. Então eu nunca me conformava. Mesmo que eu não soubesse o caminho ainda, eu estava em movimento, porque eu não me conformava em ser pobre, não me conformava com a realidade que eu vivia. Eu não podia me conformar porque eu sabia que algo muito melhor existia. Como que eu podia me conformar em viver algo que não é o melhor? Como que você pode se conformar em viver algo que não é o melhor? Como que você pode fazer isso com você mesmo? Se realmente você não merece o melhor da vida, então por que você está se conformando com o que não é o melhor? Eu não me conformava. E foi assim que, nessa caminhada de trabalho, sei lá o quê, e tentar arranjar formas de ganhar dinheiro, de mudar minha realidade, eu acabei caindo num vídeo na época de um cara chamado Iago Gonçalves, talvez alguns de vocês aí até conheçam, que ele era um cara que fazia dropshipping, acho que ele ainda faz, né? E o vídeo era tipo assim, a rotina de um milionário de 19 anos. E eu lembro que eu vi aquilo e falei, caramba, o que esse cara faz? O que ele faz para ser milionário aos 19 anos de idade? O que é isso? O que ele faz? Eu preciso saber o que ele faz. Eu preciso saber com o que esse cara fez para enriquecer. Daí eu cliquei no vídeo, assisti, né? E esse foi o meu primeiro contato com o marketing digital que me fez iniciar tudo. Isso foi em 2023. Em junho ou julho de 2023, eu lembro até hoje. E aí eu lembro que eu entrei no canal dele, porque eu tinha visto o vídeo e não entendi o que ele fazia. Aí vi um vídeo explicando sobre dropshipping, fazer dinheiro pela internet. E foi aí que começou toda essa minha caminhada, assim, buscar coisas que pudessem me levar para a minha liberdade financeira. E isso nos leva ao nosso terceiro atalho, que é simplesmente curiosidade. Se você quer ser alguém bem-sucedido, e mais importante ainda, um copywriter bem-sucedido, você precisa ser curioso. Você precisa ser curioso. Se você não é curioso, vai ser muito difícil para você ter sucesso na vida e como copywriter. Porque quando você é curioso, você nunca satisfaz com a resposta básica, você quer sempre ir além. Então, sei lá, por exemplo, qual que é o nome do furacão dos Estados Unidos? Furacão Tiffany. Aí você tem duas opções, você vai falar, beleza. Então você vai falar, por que o nome do furacão é furacão Tiffany? Como que o nome do furacão é definido? E você vai atrás e descobrir por que o furacão é definido. Como que o nome do furacão é definido. Eu te garanto que essa segunda pessoa que cai atrás de saber por que o nome do furacão é Tiffany, ela tem muito mais chance de ter sucesso do que aquela que só se conforma com a resposta do nome do furacão ser Tiffany. Porque a curiosidade, ela te leva para frente, ela te traz mais informações. Então, se eu não fosse curiosa naquele momento, se eu só tivesse visto o vídeo do cara rico e determinado, ele é herdeiro,
Ah, ele é rico. Ah, ele teve sorte. Eu não estaria aqui hoje. Tipo, a curiosidade de, putz, o que esse cara faz pra ter tanto dinheiro aos 19 anos de idade que me trouxe até aqui? Inúmeras coisas. Então saiba que você sempre tem que ser curioso, cara. Se pergunte o tempo todo, se questione o tempo todo, vá atrás das respostas não óbvias. Porque são elas que vão te trazer mais e mais e mais resultado. Vá atrás do que não é óbvio, seja muito curioso. Tanto na vida, tanto em copy. Porque em copy também vai te ajudar muito para você escrever anúncios. Você nunca vai sossegar na primeira ideia, no mais óbvio. Você vai querer ir atrás de mais. Cara, por que esse anúncio funcionou? Por que esse hook aqui funcionou? Por que esse formato funcionou? Por que o copyright escreveu isso aqui? Por que a Amanda falou isso aqui? Então vá sempre além, cara. Seja muito curioso. Isso vai te ajudar em todos os aspectos possíveis da vida e vai te ajudar a ter muito mais sucesso. Seja curioso o tempo todo. Então, essa minha curiosidade me fez entender que existia algo dropshipping, chamado dropshipping, que era possível ganhar dinheiro pela internet. E foi assim que começou meio que a minha busca, assim, e, e todo meu entendimento digital. Porque aí eu falei, será que só existe essa forma aqui de ganhar dinheiro? Será que só existe dropshipping? Aí eu fui procurando coisa e vi que não, existia afiliado, existia PLR, existia VSL, existia funil, existia um tantão de coisa. E eu não entendia nada. Mas cada dia mais eu ia estudando, eu ia vendo, tipo, cara, centenas de podcast. Eu passava mais ou menos 12, 15 horas do meu dia vendo podcast. Por quê? Por curiosidade. Porque eu queria entender como aquele mundo funcionava, como que as pessoas ganhavam dinheiro. Então isso foi me ensinando cada vez mais coisas. E eu fui entendendo cada um desses caminhos. Eu fui entendendo, existe dropshipping é isso aqui. Existe e-commerce é isso aqui. Existe PLR é isso aqui. E eu percebi que, na verdade, não podia seguir nenhum daqueles caminhos. Por quê? Porque eu só tinha um iPhone 7, ou um iPhone 8, e eu tinha R$ 7 em minha conta bancária. E com um iPhone 8 totalmente fodido, que não pega microfone, não pega câmera, todo rachado, e que trava a cada 5 segundos, e R$ 7 na sua conta bancária, você não vai muito longe. Não vai poder fazer um dropship muito foda, uma loja de drop, uma loja de e-commerce, rodar ali um PLR. Então, a única opção que eu vi era eu criar conteúdo. E na época eu comecei a criar conteúdo. Tanto que esses vídeos que vocês veem aí, meus antigos, né, que eu gravava em 2023, eu gravava justamente porque eu criava conteúdo naquela época. Então eu mostrava a minha rotina. Tem muitos stories hoje no meu perfil que eu consigo ir lá e ver. Onde eu mostrava a minha rotina indo pra escola, eu me mostrava estudando copy de madrugada. Então, enfim, nessa época aqui, nessa linha do tempo, eu ainda não sabia o que era copy, tá? A gente vai chegar lá depois. Então, não sabendo o que era copy, não tinha descoberto esse caminho. Então, o único caminho que eu via para eu ter sucesso e que eu poderia aplicar ali de alguma forma, sei lá, executar, era eu criar conteúdo. Então, como eu falei, cara, eu ia lá, eu lembro que eu criei uma comunidade gratuita com os meus seguidores na época, eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores, aí eu fui criando alguns reels, fui fazendo coisa, e as coisas foram meio que andando, sabe? Não que eu ganhava esse dinheiro, mas as coisas foram andando, eu tava em movimento. E aí, o fato de eu criar essa conta no Instagram, basicamente todo o meu discurso nessa conta era o seguinte: eu fiz R$ 0 no marketing digital e eu vou ficar milionário com esse mercado. Eu tinha literalmente um destaque que era exatamente isso. Eu falava, olha, esse foi o tanto de dinheiro que eu ganhei na internet nos últimos 6 meses. E R$ 0. Mas eu te garanto que eu vou ficar milionário com isso. Eu colocava, tipo, foto de Porsche, foto de lojas de luxo, foto de casona, de viagem, de avião. E eu falava, daqui a alguns meses, essa aqui vai ser a minha realidade. E nesse perfil eu quero te mostrar todo o processo até eu chegar lá. Esse era o objetivo do meu Instagram, assim. Na minha bio era literalmente R$ 0 faturado com marketing digital, mas eu vou ficar milionário com isso. Essa é literalmente a minha bio. E isso me ajudou de que forma? Porque a gente chega aqui ao nosso quarto atalho. Esse slide está travando. Eu não estou conseguindo passar direto. Mas a gente chega ao nosso quarto atalho, que é o seguinte: eu me comprometi publicamente. Então, o fato de eu estar colocando a minha cara a tapa, e todas as pessoas da minha cidade vendo, e todas as pessoas da minha família vendo, todas as pessoas do Instagram vendo, que queriam ver ali o meu perfil e acessar, viriam, e eu prometendo que eu iria dar certo no mercado digital. Então, eu me comprometi publicamente. E por que isso ajuda? Porque isso coloca uma puta pressão em você. Porque uma coisa é você decidir aí no seu quarto, está vendo essa aula, tá caladinho, está falando, não, vai dar certo isso aqui. Se vai dar tão certo, por que você não contou para os outros ainda? Não tô falando que você precisa gritar pro mundo, porque obviamente existe a questão de olho gordo, pessoas que não te apoiam e que vão colocar energia negativa. Mas por que você tem medo de contar para as pessoas ali que você confia que você vai dar certo nisso? Porque você ainda não acha que você realmente vai dar certo nisso. Porque se você achasse, você não teria medo de colocar isso na sua cara, estampar isso na sua parede, na sua testa. Falar, eu vou ficar rico com copywriting. Você não teria medo de fazer isso. Eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, então eu fiz isso. Cara, eu tinha literalmente um Instagram onde eu postava isso, cara. Olha, eu sou uma fodida hoje. Mas um dia eu vou ter muito dinheiro com essa porra aqui. E esse Instagram vai ser a prova de que eu vim do zero. Era literalmente isso que eu falava. Eu tinha tanta convicção do meu sucesso que eu não tinha vergonha de fazer isso no meu Instagram. E pessoas da minha escola vendo, pessoas da minha família vendo, pessoas me zoando pelas minhas costas, provavelmente. Eu tava nem aí. Porque eu tinha certeza, convicção. Tipo assim, você acha que você realmente vai ligar, as pessoas vão te criticar? Se você souber que daqui a um ano você vai estar milionário?
Você vai ligar nada. Você vai querer que elas te critiquem, porque no futuro você vai rir delas, vai ser engraçado. Era exatamente assim que eu pensava. Então, por que que você não se compromete publicamente? Porque você ainda não acredita que você vai conseguir. E se você não acreditar, você não vai conseguir, eu tô te falando. Você não vai conseguir. Então, se comprometa publicamente. Fale para as pessoas. Fale para as pessoas que vai dar certo nisso. Fale. Fala para sua mãe, fala para seu pai, fala para sua mulher, fala para seu marido, fala para seu filho, fala no seu trabalho, fala para seu chefe, fala para eles. Porque isso vai te causar, cara, uma puta pressão. Porque no momento que você pensar em desistir, se só você souber que você começou, só você souber que você desistiu, então é mais de boa desistir. Mas se você tiver falado pra todo mundo que seria certo e você desistiu, então são 30 pessoas que sabem que você desistiu. E a gente não gosta dessa ideia de saber que as pessoas sabem que a gente é fraco, as pessoas sabem que a gente desistiu. Então, nas horas que você quiser desistir, isso vai te ajudar. Você vai falar, caralho, eu não posso desistir porque eu falei pra fulano, falei pra esse cano, falei pro marido, pra minha esposa, pro meu chefe, que eu ia dar certo nisso. Eu coloquei minha cara, tá, minha mão no fogo que ia dar certo, então eu não posso desistir. Então isso te ajuda. Isso te coloca ali uma água na bunda, sabe? Quando a água bate na bunda, a gente toma atitude. Então é isso, te ajuda muito. Então, se você de fato acredita, você não vai ter problema em contar. E você contar vai te ajudar a não desistir quando as coisas ficarem difíceis. Porque você se comprometeu com os outros, você tem um compromisso público a cumprir. E você, cara, quebrar esse compromisso é vergonhoso pra você. Então, se comprometa publicamente. Foi exatamente isso que eu fiz e isso me ajudou muito. Porque exatamente no momento que eu pensava em desistir, eu falava, cara, como que eu vou chegar no meu Instagram e falar que eu desisti? Como que eu vou voltar pra minha escola e falar que eu desisti? Como que eu vou ali ir pra minha mãe e falar pra ela que eu desisti? Sendo que eu jurei que eu ia dar certo. Não tem como, eu vou ter que continuar. Então se comprometa publicamente. Esse é o quarto atalho. Mas olha, aqui a gente chega numa parte muito importante, que é o nosso quinto atalho mental. Qual que é? Eu tinha uma autoimagem muito boa de mim mesma. Então, o único motivo pelo qual eu tive culhão, coragem para me comprometer publicamente, prometer para todo mundo que ia dar certo, é porque eu tinha uma autoimagem muito boa de mim mesma. Isso aqui, cara, esse quinto atalho aqui pode mudar a tua vida se você entender o que eu vou te falar agora. O que é autoimagem, Amanda? Autoimagem é a imagem que você tem de você mesmo. Não é o que você quer ser, não é o que você fala para as pessoas que você pensa de você, é o que você de fato pensa de você. A verdade mesmo, a verdade nua e crua. Quando tá só você e você. Você é a voz da sua cabeça. O que você pensa de você mesmo? O que você fala de você mesmo? Que você é preguiçoso, que você é feio, que você não é capaz, que você não é inteligente, que você é burro, que você não consegue. Quero saber a verdade. Não o que você gostaria de ser, não o que você fala para as pessoas que você é, que você pensa, mas aquilo que você de fato é. E isso só você sabe. O que você realmente pensa de você mesmo. E por que o que você realmente pensa de você mesmo é tão importante? Porque a sua autoimagem, ela é tipo um termômetro. Cara, se a sua autoimagem, ela é boa, é como se você forçasse a vida a ser boa. Porque se você de fato e profundamente acredita que você é merecedor, que você é inteligente, que você vai conseguir, é como se você obrigasse, forçasse a vida a te dar cada uma dessas coisas. E ela vai provar cada vez mais que você é inteligente, que você é foda, que você consegue, que você é rico. Agora, se lá no fundo você acredita que você é feio, que você é preguiçoso, que você é procrastinador, que você não é inteligente, que você é burro, então a vida só vai te confirmar cada vez mais cada uma dessas coisas. Vai te confirmar que você é burro, que você é feio, que você não consegue, que você é pobre, que você é procrastinador. Então, o que você pensa de você mesmo é muito importante. Isso aqui é o grande hack da vida, cara. É o grande hack da vida. Você nunca vai conseguir ter sucesso se você internamente não acreditar que você pode ter sucesso. Você nunca vai conseguir. Nunca. Cara, eu só tive sucesso tão rápido porque eu acreditava que era possível. Porque eu acreditava em mim mesma. E como que você pode não acreditar em você? Você tem a mesma capacidade que eu tenho. Então por que você não acredita em você da forma que eu acredito em mim? Por que você se maltrata tanto por erros que você cometeu no passado? Por que você não acha que você é capaz? Por que você acha que você é burro? Por que você acha que você não é bonito e inteligente? Bonito o suficiente, inteligente o suficiente? Você é cada uma dessas coisas. Enquanto você não perceber isso, quando você não enxergar nisso, enquanto você não acreditar nisso, você nunca vai ter sucesso, irmão. Nunca, jamais. Porque a vida só vai confirmar aquela crença interna que você tem. A vida, cara, ela só confirma aquilo que você pensa. É só isso. Essa é, tipo assim, a maior verdade da vida que eu posso entregar pra vocês. Essa é a maior verdade da vida. Então, se amar e acreditar em você não é só sobre honrar a Deus e fazer o certo. É porque se você quer alcançar os seus sonhos, esse é o único caminho. Se amar e acreditar em você é o único caminho possível para você alcançar eles. Se você não fizer isso, vai ser impossível para você conseguir. Impossível.
Você precisa acreditar em você. Você precisa ressignificar, mudar a imagem que você tem de você mesmo. E como que você faz isso, cara? Mudando a narrativa. Mudando a narrativa. Então, eu já passei por momentos da minha vida onde eu tinha uma autoimagem negativa de mim mesmo. E entenda que a sua autoimagem não é sobre o tanto de dinheiro que você ganha, o tanto de troféu que você tem. Ela é 100% na narrativa que você decide enxergar as coisas. Porque, olha só, sempre existem duas narrativas. Pode cair um raio agora, aqui, e esse raio cai em cima do meu MacBook, que tá aqui na minha frente, tá? Eita, até caiu a xuxinha. E esse raio cai em cima do meu MacBook para de funcionar, o meu celular que tá gravando também para de funcionar, as luzes aqui total se quebram, e eu posso pensar, puta que pariu, meu Mac, meu iPhone, mais de 15 mil reais no lixo, que merda. Ou então eu posso olhar e falar, cacete, esse raio podia ter me atingido, eu poderia ter morrido. Obrigado, Deus, por me proteger. Isso aqui eu compro de novo, o dinheiro fácil de novo. Então entenda que a mesma situação, existem duas narrativas diferentes para você enxergar. Duas formas diferentes de você enxergar a coisa. Mesma coisa, sei lá, a gente tem um jogo do Corinthians e do São Paulo. Aí o São Paulo ganha. Para um lado da moeda, vai ser o melhor dia da vida dele. Caralho, São Paulo ganhou! Pro outro lado, vai ser o pior dia da vida dele. Nossa, o Corinthians perdeu pro São Paulo. Então entenda que a mesma situação pode causar duas reações completamente diferentes por causa de interpretações completamente diferentes. E como que isso se aplica na sua vida? A sua autoimagem ela é definida pela forma que você pensa de você, pelas formas que você decide interpretar você mesmo e as situações da sua vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito sincero para vocês, tá? Muito sincero mesmo, para vocês verem que eu também sou uma pessoa real. Ano passado, mais ou menos em dezembro de 2024. Eu não sei porque eu entrei numa fase muito sombria da minha vida mentalmente, onde eu tava ganhando muito dinheiro. Eu tava ganhando, sei lá, já 70, 80 mil reais por mês. Eu tava viajando, eu tinha levado minha irmã pra ir pra Bahia, tinha visitado meu pai, eu tava em Belo Horizonte, tinha acabado de voltar de uma viagem pela Europa, tava ganhando muito dinheiro, eu tava tendo sucesso, e eu tava feliz com a minha aparência. E ainda assim eu entrei numa noia muito profunda, onde eu achava que eu não era boa o suficiente. A minha autoimagem, naquele momento, era totalmente negativa de mim mesma, porque eu olhava para tudo que eu tinha feito e eu falava, cara, eu poderia ter feito muito mais. Então eu olhava para mim e falava, beleza, eu faturei 10 milhões de reais, mas eu poderia ter faturado 20. Cara, beleza, eu sou inteligente em algumas coisas, mas em outras coisas eu sou totalmente burra. Cara, beleza, olha essa situação aqui que aconteceu, como eu agi de forma errada, como eu fui incompetente. Olha essas coisas que essa pessoa fala para mim, ela tá certa. Eu sou incompetente, eu não sou boa o suficiente. Então eu entrei nessa narrativa de me culpar e de me crucificar por todos os erros que eu cometia, ao invés de olhar para todos os acertos que eu tinha feito. Ao invés de olhar para os 10 milhões faturados, para a vida foda, para a vida da minha família que eu estava mudando, para como minha vida estava sendo incrível, para eu estar vivendo tudo que eu queria viver, eu estava me crucificando e focando em todo o aspecto negativo. E tô falando isso só para te provar que você ter uma autoimagem boa de si mesmo não é sobre ter dinheiro e ter conquistado seus sonhos. Porque na época que eu era pobre, que eu não tinha nada, que eu andava com um all-star furado e andava na lama, naquela época eu acreditava mais em mim mesma do que naquele momento quando eu estava em Belo Horizonte, viajando pela Europa, ganhando 80 mil reais por mês. Naquele momento ali na lama, andando com o all-star furado, eu acreditava mais em mim mesma do que aquela Amanda que estava ganhando muito dinheiro, sendo bem sucedida, e aos olhos de todo mundo estava vivendo uma vida muito foda. E o que tinha mudado nessas duas coisas? Não é o fato do dinheiro te trazer infelicidade, é porque eu tinha caído na narrativa errada. Ao invés de estar focado no fato positivo de, porra, eu tô tentando mudar a minha vida. Porra, eu tô tendo sucesso, tô conseguindo, tô ganhando dinheiro. Eu tava focando em tudo que eu não tinha conseguido, em tudo que eu tinha errado, em todos os meus erros, não nos meus acertos. Então é sempre sobre a perspectiva que você decide enxergar as coisas. E na sua vida não é diferente, tudo bem, você não vai ser o melhor em tudo. Você não vai ser o mais inteligente em tudo, mais esperto em tudo, melhor em tudo. Mas valorize o seu esforço. Você tá aqui dentro dessa aula. Com tantas pessoas, nunca teriam aqui essa disposição de ver uma aula falando sobre mentalidade, de aprender. A maioria das pessoas viram meu vídeo no Reels e comentaram do job, a puta, a herdeira e saíram. E você tá aqui dentro. Você fez o esforço, cara. Você quer mudar a sua vida. Você tá acima da maioria das pessoas simplesmente por estar aqui, por ter entrado na mentoria, por estar assistindo a aula, por estar se dedicando, por estar anotando o conteúdo. Então, para de enxergar pelo lado negativo. Para de enxergar por todos os seus erros, todos os lugares que você não é bom. Enxerga o quanto você é bom. O quanto de bem você já fez para as pessoas. Quando você está se dedicando, se esforçando,
Beleza, você não ganha dinheiro ainda, mas dinheiro não define o valor de ninguém, não define o seu valor. Pensa nas coisas que você já conquistou na sua vida, por mais pequenas que elas sejam. Sei lá, você teve um filho, parabéns. Você passou de ano na escola, parabéns. Lembra aquela situação lá que você achou que você nunca ia superar e você superou? Mesmo achando que você nunca ia e você estava super machucado, super magoado, mas você superou. Por que você não se valoriza por essas coisas? Por que só olhar para o lado negativo? Por que só se interpretar pelo pior lado possível? Por que só focar nos seus erros e não nos seus acertos? Por quê? Pare de fazer isso. Porque enquanto você continuar fazendo, você nunca vai ter sucesso e você sempre vai ser infeliz lá no fundo. Então, a sua autoimagem, ela define a sua felicidade, o seu sucesso, a sua vida, ela define tudo. Então, levem isso muito a sério, cara. Trabalhem na autoimagem de vocês. Um exercício muito bom, que eu fiz, inclusive, na época, é você pegar uma folha de papel e você anotar todas as coisas positivas que você conseguir pensar sobre si mesmo. Não precisa ser coisas grandes, sabe? Não precisa ser, que eu fiz 10 milhões de reais, não. Mas, cara, sei lá, eu dei bom dia para um estranho na rua e ele sorriu. Cara, eu consegui um troféu de esgrima quando eu era criança, sei lá. Cara, eu já doei dinheiro para um mendigo. Todas as coisas minúsculas que você conseguir pensar, mas que fazem você se sentir uma pessoa mais valiosa, anote todas elas o máximo possível e leia essa lista todos os dias. Isso vai te ajudar a mudar essa sua autoimagem e perceber que, na verdade, você é uma pessoa muito boa, muito competente, muito inteligente. Repita isso pra você todos os dias. Olhe no espelho e fale: eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou confiante. Mesmo que no começo pareça mentira, porque de fato é. Mas com o tempo, você vai acreditando cada vez mais essas coisas e a sua autoimagem vai melhorando cada vez mais, 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 mais e mais. E quanto mais a sua autoimagem vai melhorando, mais sua vida vai melhorando, mais dinheiro você ganha, mais confiante você de fato é, mais sucesso você tem. E para vocês verem, tá? Como essa autoimagem de fato define o seu sucesso. Eu tava, como eu falei, criando esse conteúdo, fazendo um storyzinho aqui, um storyzinho ali, com um iPhone 8 ainda, tá? Cara, começou a dar certo. Começou a dar certo. Eu ganhei, tipo, 5 mil seguidores, eu tive 2 views meus que bateram, tipo, 1 milhão de views. Os meus views começaram a viralizar, não investia nada em tráfego pago, né? Eu era quebrada. E o meu Instagram, de fato, começou a dar certo um pouquinho, sabe? Tinha várias pessoas que me apoiavam, mandavam mensagem, falavam, nossa, que foda, esse daí você vai conseguir, você vai ter sucesso, e etc, etc. E isso só me provou que, cara, o mais importante é você começar nas condições que você tem. Esse aqui é o nosso sexto atalho, tá? Comece nas condições que você tem. Eu comecei nas condições que eu tinha. Então, eu poderia ter arrumado 1000 desculpas diferentes. Ah, eu sou muito nova. Ah, o meu celular é muito ruim, meu celular é horrível. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir viralizar com aquele celular horrível. Meu celular é horrível, eu sou muito nova. Cara, eu não tenho idade, não tenho ideia, eu não tenho a competência ainda, eu não tô pronta. Eu poderia ter arranjado todas as desculpas do mundo, mas eu não arranjei. Eu não arranjei, eu fui lá, eu fiz o trampo e eu tive resultado. Eu bati, tipo, vários milhões de views ali com os conteúdos que eu fazia na minha cama, no meu quarto, com o celular completamente fodido. Então comece nas condições que você tem. O momento perfeito nunca vai chegar, cara. No momento que você tiver o dinheiro necessário, você tiver o tempo necessário, se tiver a condição perfeita, com o computador perfeito, isso nunca vai chegar. Comece nas condições que você tem. Se isso ainda não está sendo algo, tipo, óbvio para você, você ainda tem desculpas em relação a isso e aquilo, e tem que esperar tal momento, tem que esperar tal coisa, estou estudando, mas para aplicar, vou esperar isso aqui. Não, para com isso. O momento perfeito nunca vai chegar. O momento perfeito para iniciar foi ontem. O segundo momento perfeito é hoje. Então comece nas condições que você tem, vá aplicando e entre em movimento, porque é isso que é importante e é isso que vai mudar a sua vida. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio, tá? Eu sabia que se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu precisaria me tornar outra pessoa. Esse aqui é o sétimo atalho aqui sobre o qual eu quero falar com vocês. Eu matei a minha antiga versão. Eu tenho até um Reels no meu perfil que fala sobre isso, tá? Entenda que a Amanda, que ganhava 30 reais por dia, era uma Amanda. E eu sabia que se eu queria ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês, eu ia ter que me tornar outra Amanda. Você entende que elas não são Amandas parecidas, elas não são a mesma Amanda. A Amanda que ganha 30 mil reais por dia e a que ganha 10 mil reais por mês, elas fazem coisas diferentes, elas comem diferente, elas pensam diferente, elas têm hábitos diferentes. Essa Amanda aqui de 10k faz coisas que a Amanda de 30 reais acha idiotice, acha que não é importante, não entende porque ela faz isso, mas a Amanda de 10k faz. Por quê? Porque elas são Amandas diferentes. Se você quer ter resultado diferente, você precisa ser uma pessoa diferente. Se você quer ser rico, você precisa agir como uma pessoa rica. Então eu entendi isso, cara. Eu preciso ser uma outra versão de mim mesma.
E hoje eu vejo isso claramente. A Amanda que ganhava R$ 30 por dia, sei lá, R$ 1.000 e pouco por mês, não é a mesma Amanda que ganhava 15, que ganhava 20, que não é a mesma Amanda que ganhava 30, que depois ganhava 80, que hoje ganha 100. E a Amanda que ganha 100 não vai ser a mesma Amanda que ganha 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão por mês. Elas não são Amandas parecidas. E a sua missão é se tornar a sua próxima versão de você mesmo. Se hoje você ganha 2 mil, a sua vai, sei lá, ganhar 15 mil, né? Que é o que a gente está em busca aqui na mentoria Comissão 6D. Então, você precisa entender como que a versão de você mesmo que ganha 15 mil age e começar a agir como ela. O que ela faz, o que ela come, como ela pensa, o que ela lê, como ela trabalha, quais são os hábitos dela. Porque se você souber disso, você vai se tornar essa versão e, inevitavelmente, você vai ter os resultados que essa versão de você mesmo tem. Então é isso, se você quer ganhar mais dinheiro, entenda que você vai ter que mudar e você vai ter que matar quem você é hoje. Se hoje você não ganha o dinheiro que você quer, porque você não é uma pessoa que você tem que ser. Você não é uma pessoa que merece ganhar esse dinheiro ainda. Se você não ganha 15 mil reais por mês, é porque você não merece ganhar 15 mil reais por mês ainda. Você não tem as competências que sejam intelectuais, manuais, a disciplina, talvez, o conteúdo técnico, a mentalidade, mas te falta alguma coisa. Se você não os ganha, você não ganha esses 15 mil porque você não merece ganhar eles ainda. Então a sua missão é se tornar uma pessoa que merece ganhar eles. Você precisa matar quem você é hoje. Pensar diferente, agir diferente, ler diferente, comer diferente. Você se tornar uma outra pessoa, completamente diferente. Então, sabendo disso, eu comecei a trabalhar para me tornar uma Amanda diferente. Para me tornar uma Amanda que merecia ganhar dinheiro. Que merecia ganhar mais do que R$ 30 por dia. E mais uma vez, eu me tornei essa Amanda nas condições que eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu comecei a acordar todo dia 4 horas da manhã, tomava um banho gelado, seguia bem aquela rotina de YouTube, né? De rotina de um milionário. Mas eu fui começando a fazer essas coisas. Eu não tinha dinheiro para pagar academia, então eu treinava em casa, com um galão de água, com aqueles negócios de lavar roupa, sabe? Amaciante. Pegava, agachava com eles. Porque eu não tinha R$ 70 para pagar academia. Eu não tinha dinheiro para comprar livro físico, então eu baixava os e-books pirateados e ficava lendo pelo meu celular, pelo meu iPhone 8. Tô completamente ferrado. Mas eu ia lá e eu lia. Eu lembro que, cara, eu não podia nem ver os podcasts pelo meu celular, porque o meu celular travava. Tipo, chegava em 30 minutos do podcast e a bateria já tinha acabado. Então eu ficava vendo pela televisão ali da minha mãe. Ficava lá vendo podcast. Então eu fui dando o meu jeito nas condições que eu tinha. Eu fui trabalhando para me tornar uma Amanda melhor. Fui mudando a minha rotina, porque eu entendi que ganhar dinheiro não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre se tornar uma pessoa que merece ganhar o dinheiro. Hoje você é uma pessoa que merece ganhar dinheiro? Você merece ganhar 15 mil reais por mês? Fala a verdade. Olha no espelho agora e fala a verdade. Você merece ganhar 15 mil reais por mês? Não merece. Porque se você merecesse, você estaria ganhando. Então você não merece. Você ainda não é uma pessoa que faz por onde ganhar 15 mil reais por mês. Você está se tornando ela, tá tudo bem. Mas você tem que entender que não é só sobre ganhar dinheiro. Você precisa ter outros hábitos, mudar a sua rotina, pensar diferente, ler coisas diferentes. Cara, adquirir conhecimento diferente. Porque você precisa se tornar uma pessoa diferente. Essa visão que eu quero passar aqui não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre a pessoa que você se torna, a pessoa que merece ganhar dinheiro. Esse insight aqui é extremamente foda, se você entender o que eu tô falando. Extremamente foda. Então, eu fui matando a minha antiga versão. Daí foi nessa rotina de foco, de treinar em casa, acordar cedo. Eu também ia pra escola, tipo, de manhã eu trabalhava, aí meio-dia eu tinha que ir pra escola, aí eu só chegava em casa 8 horas da noite. E era esse tempo entre, tipo, 8 horas e meia-noite que eu ficava estudando coisa. Eu ficava vendo podcast, consumindo conteúdo. Eu queria achar alguma coisa que pudesse mudar a minha vida, que eu conseguiria aplicar. E foi nessa rotina aí, entre essas 8 e meia-noite aí, que eu tinha todas as noites, que eu acabei caindo no podcast que falava sobre copywriting. E foi assim que eu cheguei na profissão que mudou a minha vida. E esse aqui é o 8º atalho. Eu procurei o carro vermelho. Como assim você procurou o carro vermelho, Amanda? Essa analogia é muito boa. Se eu te perguntar assim, ó, você sabe quantos carros vermelhos você viu hoje? Você sabe me falar exatamente quantos carros vermelhos você viu hoje? Eu aposto que você não vai saber falar. Eu não sei. Não faço ideia de quantos carros vermelhos eu vi hoje. Agora, imagina que a gente voltasse lá no início do seu dia, quando você acordou e te falasse assim, ó, eu vou te pagar R$ 1 milhão por cada carro vermelho que você viu hoje. Você acha que você ia conseguir me falar quantos carros vermelhos você viu? Eu tenho certeza que você ia. Porque você ia, cara, ficar procurando pelos carros. Você ia falar, porra, cadê esse carro vermelho? Cadê o meu R$ 1 milhão aqui? E o que eu quero falar com isso, tá? E quando você procura pelas coisas, você enxerga elas. Entrou até um cabelo aqui na minha boca. Quando você procura pelas coisas, você acha. Quem procura, acha. Eu tava procurando pela oportunidade. Eu tava todo dia, cara, treinando, comendo bem, fazendo coisa, estudando, vendo podcast. Eu tava procurando pelo meu carro vermelho.
procurando pela profissão, pela coisa que eu poderia aplicar e que poderia mudar a minha vida. E quem procura, acha. Então procure pelo carro vermelho, procure pelas oportunidades. Esteja numa rotina de foco, incentive a isso. Mude os seus hábitos, mude a sua rotina. Mude a pessoa que você é, se transforme em uma pessoa melhor. Procure pelo seu carro vermelho. Procure pelas oportunidades. Porque quem procura, acha. Se você estiver focado nisso aqui, se você de fato estiver estudando, se dedicando, trabalhando, é inevitável você ter sucesso. É inevitável você ganhar 15 mil reais por mês ou muito mais como copywriter. É inevitável. Se você procura pelo carro vermelho, você acha o porra do carro vermelho. Porque quem procura, acha. Eu te juro que quem procura, acha. Te juro. Então, eu achei. Tava procurando ali, maluca, procurando por essa oportunidade, por algo que poderia mudar a minha vida. E foi assim que eu conheci o copywriting. Eu achei o carro vermelho porque eu tava procurando por ele. E aí, quando eu conheci o copywriting, eu percebi que eu poderia ganhar muito dinheiro se eu focasse em desenvolver aquela habilidade, aquele conhecimento. E isso nos leva pro nono atalho, tá? Que é, eu foquei em uma única banana. Como se focou em uma única banana? Eu acho essa analogia interessante porque o digital ele é parecido com bananas. Vamos supor, você é um macaco, e aí você vai lá, você pega uma banana, uma bananeira, e você olha a banana, e aí você começa a descascar ela, começa a comer ela, mas aí você olha pro lado, e na outra bananeira tem uma banana que parece maior, parece mais amarela, parece mais suculenta. E aí você fala, caramba, eu quero aquela banana. Aí você deixa essa banana cair, você vai pra outra banana. E chegando lá, você começa a descascar a banana, você olha pro outro lado, agora tem outra banana ali que parece ainda melhor. Aí você deixa cair, você vai pra outra banana. No final das contas, você não comeu banana nenhuma. Só tá indo atrás da outra banana, da outra banana, da outra banana, da outra banana. E é a mesma coisa no digital. Muita gente, cara, fica pulando de galho em galho. Nossa, copywriting dá certo? Eu vi a Amanda falando que dá certo, então eu vou ficar nisso aqui. Aí você fica 2 semanas. Ai, cara, mas eu vi um cara ali falando de TikTok Shop, então fosse o copyright, vou ir pro TikTok Shop porque é mais fácil, é mais rápido, é melhor. E você deixa o copyright, você vai pro TikTok Shop. Aí você lá no TikTok Shop, mas tem alguém falando ali que você é afiliado na gringa. Nossa, foi do TikTok Shop, você é afiliado na gringa. Você fica pulando, 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 pulando. Olha, eu te falo que existem 1.000 milhões, milhões, na verdade, 1.000 milhões não existe, né? Mas milhões de centenas. Caralho, tô inventando números aqui. Mas existem milhões de formas de você ganhar dinheiro na internet. Mas a única forma de você não ganhar dinheiro é você ficar pulando de galho em galho. Então, se você decidiu fazer copywriting, seja você copywriter de anúncio, foca nessa porra e esquece o resto. Esquece o resto. Esse é o teu único caminho. Ah, Amanda, mas aquilo ali parece mais fácil, parece mais gostoso, parece mais rápido. Não. Foca no que você decidiu, no que você se iniciou a fazer. Você entrou na mentoria Comissão 6D? Você não entrou para ser um copywriter de anúncio? Então é isso que você vai ser. E se aparecer outra oportunidade, e ser afiliado, sei lá o que, sei lá o que, não. Foca no seu caminho, foca na sua banana. Foca em ser o copywriter de anúncio. Porque enquanto você continuar pulando de galho em galho, você nunca vai completar nada, cara. Você faz um mini avanço aqui em ser copywriter, e aí você pula pro outro, faz um mini avanço, você nunca completa nada. Você tá sempre fazendo mini avanço. Isso nunca vai te dar resultado. Eu sei extremamente disso, porque a minha irmã é exatamente assim. Ela é esse tipo de pessoa que, cara, ela vai, entra no digital, ela tenta fazer uma coisa, aí em 2 semanas ela não tem resultado, ela já quer ir pra outra. Ela vai pra outra. Aí em 2 semanas não tem resultado, então ela vai pra outra. Ela fica pulando de galho em galho. E é por isso que ela não tem resultados expressivos como eu tenho. Porque ela não foca em uma coisa. Então foca na sua banana e esquece as outras bananas. Foca no seu galho, fica no seu galho. Só isso que importa. Isso que eu fiz, eu entendi. Beleza, copyright é uma coisa que pode me dar dinheiro, eu vou ficar desenvolvendo essa habilidade. E não importa quantas outras, cara, quantos outros caminhos existam, quantas outras oportunidades boas existem, eu vou focar aqui no copywriting até eu ter resultado. E foi assim que eu consegui fazer o meu primeiro trabalho, fechar o meu primeiro trabalho. Então eu vi esse podcast num dia, falando sobre copyright, eu falei, beleza, eu vou ser copywriter. E aí, no outro dia eu entrei num grupo de networking gratuito do WhatsApp e tinha um cara falando assim, preciso de um copywriter para escrever uma página de vendas. Tem alguém? Eu mandei uma mensagem dele no privado e falei, oi, eu sou copywriter, eu posso te ajudar a escrever a página de vendas. Ele falou assim, você cobra quanto? Eu não fazia ideia de quanto cobrar. Mas eu falei assim, olha, pela página de vendas e 3 anúncios eu vou te cobrar R$ 1.000. Aí ele fechou. E ele mandou o Pix. Né? Ele mandou tipo 50% antes da entrega e 50% depois. E eu falei, cacete, eu acabei de fazer R$ 1.000 em um único dia. Eu decidi ser copywriter ontem e eu fiz R$ 1.000 aqui no meu primeiro dia. Vocês têm noção disso? Eu acho que vocês conseguem ter essa sensação, né? Porque hoje eu ando com tanta gente que faz muito dinheiro que eu falo pra eles, né? Tipo, meio que a gente fala R$ 1.000, aí esse número perde a importância. Mas acho que vocês conseguem entender o tanto que isso explodiu a minha mente e a minha cabeça. Eu falei, eu fiz R$ 1.000. Aquilo parecia surreal pra mim. Aquilo parecia surreal pra mim, parecia inacreditável. Eu falei, puta que pariu, eu fiz R$ 1.000. E isso me ensinou o meu 10º atalho aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é ação. Haja o mais rápido possível.
Uma das armadilhas do copywriter júnior, do copywriter iniciante, é ficar preso na teoria. E talvez você passe por isso quando a gente entrar no conteúdo mais técnico de como escrever os anúncios. Talvez você sinta que você não está pronto, você precisa estudar mais, ler mais, praticar mais, ficar mais na teoria, e você nunca quer de fato entrar no mercado porque você tem medo de não dar resultado. Eu me sentia assim no meu começo. Falava, cara, beleza, estou pegando cliente, mas se eu não der resultado para eles? E eu ficava com medo. Eu não tinha certeza. E eu vejo isso acontecendo com muita gente, muito copywriter iniciante, ele fica nessa pira de eu preciso estudar mais, não estou pronta ainda, eu preciso consumir mais conteúdo, eu preciso aprender mais, e ele nunca vai para ação. Mas a única coisa que vai te trazer resultado é a ação. E eu não tô falando de você vender uma página de vendas por R$ 1.000, sendo que você não sabe nada de copy igual eu fiz, tá? Nem é o caminho certo. Mas eu tô falando de você pelo menos praticar todo santo dia. Escrever todo santo dia. Não importa o quanto de teoria você consuma, se você não escrever, você nunca vai melhorar. Então, tô falando sobre você, cara, não saber nada de copy, já fechar cliente, vender serviço. Mas pelo menos, pratique todo dia. Esteja em movimento, entre em ação. Haja. Haja. O dinheiro ama movimento, o dinheiro ama ação. Se você quer ganhar dinheiro rápido, você precisa agir rápido. É praticar todo santo dia. É escrever anúncio todo santo dia. E assim que você, pô, tô minimamente bom escrever anúncio, então fecha cliente, fecha serviço. Ah, mas eu não tô pronta ainda. Fecha mesmo assim. Porque é a ação que vai te trazer resultado. Haja muito e haja rápido. O dinheiro ama velocidade e ama ação. E, cara, quando eu fiz esses R$ 1.000, deu um clique na minha cabeça que eu falei, isso aqui vai mudar a minha vida. Isso aqui é a porta para mudar a minha vida. Esse aqui é o carro vermelho que eu estava procurando. E isso me levou pro 11º pilar, que é 11º atalho, na verdade, que é a obsessão. Você precisa ser obsessivo. Criar uma obsessão. Eu vou te mandar a real aqui agora, tá? Você nunca vai enriquecer no digital. Você nunca vai enriquecer com copywriting se você levar isso como segunda opção. Se você levar isso como hobbyzinho. Você nunca vai enriquecer enquanto isso for o seu hobbyzinho. Você precisa ser, cara, doentemente obsessivo com isso. A sua vida precisa girar em torno disso. Você precisa falar disso, sonhar com isso, beber isso, comer isso. Você precisa comer copywriting, beber copywriting, sonhar copywriting, falar copywriting. Sua língua nova é o copywriting a partir de agora. Porque se não for, você não vai ter sucesso rápido. Pode ter sucesso daqui a 10 anos. Você quer ficar rico daqui a 10 anos? Você quer ficar rico daqui a um mês? Se for daqui a um mês, então você tem que ser obsessivo. Obsessão. Intensidade distorce o tempo. Intensidade distorce o tempo. Se for obsessivo, age rápido. Se for intenso, você vai ter resultado muito rápido. Então, seja obsessivo. Eu era completamente obsessiva, cara. Eu olhei pra minha vida, eu me perguntei, quais são todas as coisas que podem atrapalhar o meu foco aqui no copyright? Que podem me fazer ter menos tempo aqui pra dedicar nisso? Olha, tem várias coisas. Tem a escola, tem os meus amigos, tem as saídas que eu dou pra ir pra praia todo final de semana, tem as séries da Netflix que eu vejo aqui. Então eu fiz uma lista de tudo isso, de todas as coisas que podiam me atrapalhar a focar no copywriting, e eu eliminei cada uma dessas coisas da minha vida, um por um. Cada um. Falei, cara, eu saio todo final de semana pra beber. Check. Bye. Tchau. Cara, eu vejo série da Netflix todo dia. Bye. Cara, eu vou pra praia todo final de semana com a minha família. Bye. Cara, eu vou pra escola. Bye. Tchau. Tchau, tudo. Essa aqui vai ser o meu foco absoluto. Eu vou mudar minha vida com esse tal de copywriting e nada vai me atrapalhar para isso. Então, qualquer coisa que for entrar no meu caminho, que for me atrapalhar de qualquer forma, não vai fazer parte da minha vida. Esse era exatamente o meu pensamento. Eu quero que seja o seu pensamento também. Porque isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma renda extra. Isso aqui é a oportunidade de você mudar a sua vida de verdade. Você tem que enxergar isso aqui, essa oportunidade, a mentoria Comissão 6D, ser um copywriter de anúncio, como uma porta para você mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. E eu tô te falando, essa oportunidade não vai durar para sempre. Não dá para você levar isso aqui como uma brincadeira. Tem que ser a prioridade número 1 da sua vida. Você tem que ser obsessivo. Ninguém que enriqueceu não era obsessivo e não trabalhou duro. Então você tem que ser absolutamente obsessivo. Você tem que ser doente em relação a isso. Você tem que ser doente. Tô te falando, sua vida tem que virar copywriting e nada além disso. Da mesma forma que eu agi, eu quero que você haja. Óbvio que eu não tô falando pra você sair do seu emprego, tá? Entenda que cada caso é um caso e o contexto é rei. O que eu tô falando não se aplica a todo mundo. Mas tem coisa que se aplica a todo mundo, sim. Cara, barzinho com os amigos no final de semana, tchau. Para com isso. Rolê na pracinha com os amigos, tchau. Você vai passar esse mesmo tempo que você ia passar no rolê estudando copyright, escrevendo anúncio. Cara, sériezinha, filme, tchau. Eu fiquei mais de um ano sem ver filme, sem ver série da Netflix. Série da Netflix eu não vi até hoje. Mas fiquei mais de um ano sem ver filme.
filme, tchau. Cara, todas as distrações inúteis, entre aspas, que roubam o seu tempo, você vai cortá-las da sua vida e você vai dedicar essas horas ao copyright. Você tem que ser obsessivo em relação a isso e eu não tô brincando. Eu levei isso tão a sério que eu larguei a escola. Eu tinha 15 anos de idade, eu cheguei pra minha mãe, cheguei pro meu pai e falei, eu vou largar a escola pra focar no copyright, porque isso aqui vai me enriquecer, vai mudar minha vida. Você imagina a minha mãe, né? Meu pai, ele é mais maluco, então ele até me apoiou, mas a minha mãe olhou pra minha cara e falou, você tá maluca? O que você tá falando, menina? Pra largar a escola. Eu falei, cara, eu vou, mas eu te garanto que vai valer a pena. Isso era o tanto que eu acreditava nisso e o tanto que eu era obsessiva com essa parada. E esse aqui foi o 12º atalho, tá? Que me fez ter sucesso rápido. Eu arrisquei tudo. No meu caso, arriscar tudo era sair da escola, porque é literalmente o meu futuro, né? O que me garantia um futuro, entre aspas. Então, na minha realidade era, ou isso dá certo ou eu tô fodida, porque eu não tenho mais caminho B, eu não tenho mais A. Se não der certo, eu volto pra escola, faço alguma faculdade, alguma coisa assim, arrumo um emprego tradicional. Não, eu literalmente larguei a escola. Então eu vou ficar 2 anos, 3 anos da minha vida me dedicando nisso, se não der certo, eu vou ser uma cavala velha e eu vou ter que voltar no primeiro ano do ensino médio. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou estar fodida. Vou ter perdido 3 anos da minha vida toda. Então, era tipo assim, ou dá certo, ou dá certo. Sem plano B. E isso aqui me ajudou muito. Cara, a verdade é, se você tem um plano B, você nunca vai agir tanto quanto se você não tivesse. Porque o fato de você não ter outra opção te gera uma urgência, te gera uma obrigação de que você tem que agir, não tem como não agir, porque você precisa agir, senão sua vida tá ferrada. Era assim que eu pensava, cara. Porra, se isso aqui não der certo, o que eu vou fazer? Eu larguei a escola, eu sou uma menina de 15 anos, com ensino médio incompleto. Essa é a única forma de fazer as coisas acontecerem. Tipo assim, tem que dar certo. Não existe alternativa a não dar certo. E claro que, mais uma vez, contexto é rei. O que se aplica à minha vida pode não se aplicar à sua. Não tô falando que se você é um pai de família, você tem que largar o seu emprego e arriscar tudo. Todo mundo tem obrigações diferentes. Então, para muitas pessoas, essa realidade, isso não é possível. Não tô falando de você largar a escola. Mas tô falando, dentro da sua realidade, dentro do que é possível, queime as pontes, arrisque, sabe? Dentro do que você pode fazer mesmo. Se você é jovem ali, você não tá fazendo nada, então arrisque ainda mais, porque você tem menos a perder. Se outras pessoas dependem de você, você tem uma família, obviamente é muito perigoso você fazer isso, tá? Mas arrisque dentro do que você pode fazer. Tá, mano, é impossível largar meu emprego porque ele sustenta a minha família. Beleza, não tô falando pra você largar um emprego, pelo amor de Deus. Mas arrisque de certas formas. Sei lá, comece a falar pra sua família que você vai dar certo. Sei lá, dá um dinheiro pra alguém, pra sua mulher, e fala assim, olha, se eu não der certo, esse dinheiro é seu, uma soma que vai te fazer falta. Entende? Tenta de certas formas, ali dentro da sua realidade, se arriscar. Porque o fato de você se arriscar ajuda muito a ter sucesso rápido. Eu era maluca mesmo. Eu sei que nem todo mundo é maluco a esse ponto, e nem todo mundo deve ser mesmo, tá? Pelo amor de Deus, para certas pessoas, certas realidades, isso não é aplicável. Mas eu era maluca a ponto de falar, vou largar a escola, isso aqui tem que dar certo. Então, tente adaptar isso o máximo possível dentro da sua realidade, para que você não tenha plano B. Dentro da sua realidade. E aí, eu tava nesse momento da minha vida, larguei a escola, decidi que eu ia fazer dar certo, eu já não tinha mais amigo, já não tinha mais praia, já não tinha mais rolê, já não tinha mais Netflix, já não tinha mais nada. Minha vida era trabalhar e copyright. E aí eu fui entrando, sabe? Eu fui, tipo, entrando em grupo de network, assim, de copywriting. Eu fui comprando cursos. Não tinha dinheiro, quer dizer, eu tinha, né? Porque eu tinha vendido a página de vendas. Aí eu, sei lá, vendi alguns freelas ali. E todo o dinheiro que eu ganhava eu ia comprando curso. Eu comprei comunidade, comprei coisa ali. Tipo, eu fui comprando acesso mesmo, fui comprando conhecimento. E aí eu entrei em vários lugares. Um deles foi o produto do Thiago Filamon, que é um cara que eu sou, enfim, super grata até hoje. Porque ele me deu acesso do CF na época. Um produto dele que acho que não está disponível mais à venda, mas um produto que me ajudou muito, sim, que me deu um conhecimento muito foda de copy. E tinha várias pessoas dentro daquele produto, tipo, sei lá, mais de 700, talvez, 500, não faço ideia. Mas assim, não acho que eu tô falando merda, não tem tanto não, mas tinha bastante gente, mais de 300. E ainda assim, não foi todas as 300 pessoas que tiveram sucesso muito rápido e tiveram o sucesso que eu tive. E o que me fez me diferenciar daquelas pessoas? Tem uma coisa, tá? Que é o que eu coloquei aqui como 13º atalho, que era, eu fui autodidata. Então, aqui, dentro da mentoria Comissão 610, a gente tem, sei lá, mais de 200 pessoas. Eu não acho que as 200 pessoas vão ganhar 15 mil reais por mês. Por quê? Porque o conteúdo que eu entrego não é bom o suficiente, não vai te permitir alcançar isso, não. Mas porque vocês não vão aplicar. Porque a maioria de vocês não vai aplicar, a maioria de vocês vai enrolar, a maioria de vocês vai inventar desculpa, e aí depois de 6 meses vai falar, eu não ganhei o dinheiro, quero meu dinheiro de volta. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas algumas pessoas vão ganhar o dinheiro.
Algumas pessoas vão. E com o exato mesmo conteúdo que as outras que não ganharam tiveram acesso. E eu espero de verdade que você seja uma dessas pessoas, tá? Mas o que me fez me destacar naquela época, de todas aquelas 300 pessoas que também estavam lá dentro e não tiveram resultado, uma das coisas era que eu era muito autodidata, cara. Então, eu via as aulas e aí surgiu alguma dúvida, eu não ia encher o saco do suporte, não ia encher o saco do Thiago e esperar 7 dias para me responder. Pô, se você tiver uma dúvida, vem da minha aula, você vai mandar mensagem, sei lá, Amanda, eu fiquei com dúvida na parte de escrever anúncio sobre isso, isso, isso e aquilo. Aí você vai esperar eu responder. Eu tenho centenas de mensagens no meu WhatsApp, então eu posso demorar dias, 7 dias para te responder. Aí você vai ficar 7 dias parado esperando a minha resposta? E durante esses 7 dias você não vai produzir, você não vai estudar, você não vai escrever? Esperando a minha resposta? Que isso, cara? Se você quer ter sucesso rápido, você não pode ter essa mentalidade. Não espere a resposta, seja autodidata. Toda informação do mundo você tem na palma da sua mão, bem aí no celular. Toda informação do mundo, ela está disponível gratuitamente. Então, surgiu uma dúvida, não fique só esperando que eu tire ela. Porra, procura a resposta. Vai lá no ChatGPT, vai no YouTube, vai no Google. Coloca no Google Translator e pesquisa em inglês. E aí traduz as respostas que ia aparecer. Porque tem muito conteúdo que não tem em português, mas tem em inglês, tem em francês, tem em chinês, tem em mandarim. Então não fique esperando ali que alguém te dê as respostas e dê as coisas de bandeja. Seja autodidata. Pessoas de sucesso são autodidatas. Se você quer ter sucesso rápido, você precisa ser autodidata, procurar as respostas por você mesmo. Não espere que eu te entregue as coisas de bandeja, porque eu vou fazer o meu melhor para isso. Mas às vezes eu não vou conseguir. E o que você vai fazer? Ficar dependendo de mim? Não, vai atrás das respostas por você. Porque o sucesso é para você. O sucesso é seu, você quer ele. Entende? Então seja autodidata. Eu era muito autodidata, cara. Eu saí ali, entrei no produto do Thiago, e aí comecei a ganhar dinheiro. E até hoje, tá? Eu nunca mandei uma mensagem pro Thiago perguntando algo sobre copy, assim. Claro que depois, tipo, hoje em dia a gente tem conversa sobre copyright, né? E insights, troca de insights, tiro dúvidas, etc. Mas na época, cara, nos primeiros 6 meses, eu saí do absoluto zero pra ganhar 30 mil reais por mês. Nesses 6 meses eu nunca tirei uma dúvida com o Thiago. Eu nunca perguntei nada pra ele. Esse era o tanto que eu era autodidata. Que tudo que surgia, eu ia lá e procurava por mim mesma. Procurava a resposta. Não ficava enchendo o saco dele. Vocês podem perguntar isso pra ele, cara, pro Thiago Filemão. Em 6 meses, eu não mandei nenhuma mensagem pro cara, velho. Ele nem via a minha cara. Quando ele viu, eu tava ganhando 30 mil reais por mês. Uma maluca de 15 anos de idade. Então, seja autodidata. Isso vai fazer você se diferenciar muito e ter sucesso muito mais rápido. E agora, indo mais pra prática mesmo, né? Pra o que me fez ficar boa em copy de fato, indo além da mentalidade e de eu ser autodidata e tudo mais. Algo que me fez evoluir muito no copyright, tipo assim, muito, 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 e me fez aprender muito, cara, muita coisa, muito rápido, foi o 14º atalho aqui, que é simplesmente revisei e escrevi copy até não poder mais. Isso aqui é autoexplicativo, eu nem tenho que explicar isso aqui. Cara, eu revisava e escrevia copy até não poder mais. Pegava 70 anúncios, lia 70 anúncios no dia. E escrevi o máximo de anúncios que eu conseguia. Da hora de eu acordar até a hora de eu ir dormir. Ficava lendo anúncios, escrevendo anúncios, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, blá, blá, blá. E isso é a coisa que vai te fazer melhorar muito. Sim, estudar a teoria vai te ajudar muito. Você vê aqui as aulas da mentoria comissão, você vai te ajudar demais. Mas além disso, você quer evoluir rápido, ganhar dinheiro rápido, desenvolver a habilidade de copywriting rápido, escrever anúncios bons rápidos, você precisa revisar e escrever copy até não poder mais. Até você não aguentar mais, até a mão doer, até a mão cair. Faça isso todos os dias, pega lá as cópias do Swipefile, leia cada uma delas, vai na biblioteca de anúncios, procura anúncios também, procura anúncios no seu Instagram, assista todos eles, reescreva eles, e aí treine a escrever para esses produtos aí fictícios, igual eu já falei para vocês. Cara, revise copy e escreva copy até não poder mais. É isso que vai te fazer evoluir muito rápido. Cria essa rotina até, cara, todos os dias eu vou revisar tantos anúncios, eu vou escrever tantos anúncios. Perfeito, faça isso, eu fazia isso lá no meu início, tinha esse cronograma assim. Na segunda eu vou revisar tanto, escrever tanto. Na terça tanto, escrever tanto. Na quarta tanto, escrever tanto. Você pode até dividir. Tipo, na segunda vai ser o dia só de eu revisar anúncio. Revisar que eu falo é ler anúncios, tá? Na terça só eu escrever. Na quarta só revisar. E escrever junto. Aí na quinta eu faço os dois. Enfim, cria um cronograma aí pra você de prática, de revisão e de escrita. Porque isso vai te fazer evoluir muito, muito, muito rápido. E aí, além disso, além de revisar e escrever copy todo dia até não aguentar mais, tinha outra coisa que eu fazia todo santo dia e que eu não tenho dúvida nenhuma que me fez chegar aqui e que é responsável por muito do meu sucesso, que é o nosso 15º atalho. Eu visualizei tudo que eu queria. E olha, existem centenas de explicações de por que visualizar os seus sonhos pode fazer alcançar eles, tá? E aí, foda-se qual você acredita, foda-se se você sequer acredita,
Algumas pessoas acham que é a lei da atração, outras acham que é Deus, outras acham que só aquilo te faz focar no seu objetivo e trabalhar mais, tanto faz, não importa qual você acredita. O que importa é que funcionou. Cada uma das coisas que eu vivo hoje, eu visualizei elas lá atrás. Cara, é assustador isso, chega a ser até assustador. Porque eu me peguei, às vezes, tendo conversas com pessoas em lugares, e era exatamente a conversa e o lugar que eu tinha imaginado um ano atrás. Eu visualizei tudo que eu tô vivendo hoje. Tudo. Tudo. As viagens, o tanto de dinheiro que eu tenho, o meu trabalho, a minha rotina, tudo. Tudo que eu tô vivendo hoje, eu visualizei. Então não me importa se você acredita, se você não acredita. Eu tô te falando, acredite. Acredite. Porque, cara, isso daqui mudou a minha vida. Eu ficava toda noite antes de dormir visualizando a vida que eu queria. Eu fazia vision board, né, que é o quadro dos sonhos. Eu ficava ouvindo afirmações positivas. Eu ficava imaginando vivendo essa vida aqui. E hoje, um ano depois, eu tô vivendo exatamente tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei. Eu tive conversa várias vezes com meus amigos sobre isso, porque chega a ser bizarro, chega a ser assustador, assim. Porque tem coisa que eu vejo que eu escrevi no meu celular e aí tem a data, né, no Notas, um ano atrás. Ah, eu vou ter tal coisa, eu vou ter viajado para tal lugar, eu vou ter tantos na conta. E exatamente o que eu escrevi é a minha realidade hoje. Exatamente. Então, não duvide do poder da sua mente, do poder da manifestação, do poder da visualização. E tenha muito claro na sua mente tudo que você quer alcançar. Em quanto tempo você vai alcançar. Porque eu te garanto que se você tiver e você trabalhar para isso, você vai alcançar cada uma dessas coisas. Daqui a um ano você vai ver, você vai relembrar, você vai olhar para trás e falar, cacete, isso aqui é exatamente o que eu imaginei um ano atrás. É o que acontece com a minha vida hoje. E aí hoje eu tô nesse processo de imaginar e de visualizar, manifestar tudo que eu quero daqui a um ano. Eu sei que daqui a um ano eu vou olhar para trás e falar, nossa, isso era tudo que eu pedi um ano atrás. Então não duvide do poder da manifestação, não duvide do poder da sua mente, do poder da lei da atração, porque é real. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida e rica que não acredite nisso e que não fale que é real. Não conheço uma. Uma. E se você quer se aprofundar mais nisso, tá? Eu poderia fazer uma aula só sobre isso, porque de fato a lei da atração mudou a minha vida, em todos os sentidos possíveis. Tudo que eu vivo hoje foram exatamente coisas que eu manifestei, que eu imaginei, que eu visualizei anos atrás, num nível bizarro, assim. Nível bizarro, 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 bizarro. Poderia fazer uma aula só sobre isso, mas se você quer se aprofundar mais nesse assunto, tem alguns livros que você pode ler sobre isso. Um deles é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. É um básico, foi um livro que eu li lá em 2023, quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, ele mudou a minha vida. Outro livro muito bom é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é do... Cacete, eu não lembro de quem é esse livro. Mas que... do Joey alguma coisa, talvez. Mas enfim, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É só você pesquisar que você vai achar. Outro livro muito bom sobre atração. Cara, tem vários. Eu acho que Quem Pensa Enriquece também fala um pouco sobre isso. A Ciência de Ficar Rico fala sobre isso. Enfim, tem muitos livros. Assista vídeos no YouTube também. Mas assim, a lei da atração de fato funciona, de fato mudou a minha vida. Então não duvide disso, cara. Hoje, para hoje, faz isso. Defina qual a vida que você quer ter. Por que você está ganhando dinheiro? O que você quer realizar? Cara, eu quero ajudar minha família, eu quero ter um carro, eu quero ter... Tá, então anota tudo isso. E deixe isso visualmente ali para você conseguir ver. Cara, coloca o carro que você quer ter, a mansão que você quer ter, o tanto de dinheiro que você quer ter na conta, a viagem que você quer fazer, sei lá, como que você quer ajudar a sua família, tudo que você deseja conquistar, anote tudo isso. Faça um quadro dos sonhos com fotos ali do Pinterest que representem tudo isso, imprima esse quadro, coloque ele no seu quarto, coloque ele no plano de tela do seu celular, faz isso. Porque, cara, de fato, visualizar essas coisas vai te ajudar. Outra coisa que você pode fazer é ficar ouvindo afirmação positiva. Você mesmo fazer afirmação positiva. Então, sempre escreve todo dia, olha, eu sou grato, eu sou feliz e grato por ter tanto na minha conta. Eu sou feliz e grato por ter carro X. Eu sou feliz e grato por morar na mansão tal, no lugar tal. Eu sou feliz e grato por poder dar tanto dinheiro para minha mãe todos os meses. Eu sou feliz e grato. Faz isso com todas as coisas que você quer conquistar. Escreva isso todos os dias. Antes de dormir, visualize cada uma dessas coisas. Então, antes de você dormir, feche os olhos e visualize você no carro, visualize você na casa, você nas viagens, o dinheiro na sua conta. Visualize aquilo, vive aquilo, sinta aquilo. Porque eu te garanto que funciona, cara. Eu te garanto que funciona num nível assustador. Nem vou me estender muito, porque eu poderia dar uma aula inteira sobre isso, igual eu já falei. Mas voltando para a história aqui, né? Depois que eu entrei nessa comunidade, tinha largado a escola, estava focada ali estudando nesse modo obsessivo ali de ganhar dinheiro.
Achei que tinha alguém. O que aconteceu foi que eu fui pegando um monte de cliente, eu fui fechando um monte de freelancer, eu não conseguia, tipo, ser contratada ali dentro de uma operação, ficar fixa, mas eu ia fechando um monte de freela, então eu ia escrevendo página de vendas, anúncio, vídeo de vendas, tudo que aparecia eu fechava. E aí tinha um cliente muito específico que ele me apresentou, que ele me ensinou uma das lições mais importantes de todas, assim, na minha carreira como copywriter, e que é uma das mais importantes para você internalizar e absorver agora. Que foi o seguinte, tinha esse cliente, eu conheci ele por acaso ali num grupo de networking, etc. A gente conversava um pouco. E aí ele me indicava sempre para outras pessoas. Tipo, ele me indicou para um cara para escrever anúncios para ele. Aí eu escrevi os anúncios, só que nenhum anúncio vendeu. Mesmo assim, ele me indicou para outro cara para escrever lead para esse cara, eu escrevi as leads. E nenhuma das leads vendeu. Aí ele me indicou para um terceiro cara para escrever página de vendas, a página de vendas não vendeu. Ou seja, 3 vezes ele tinha me indicado para clientes e eu não tinha dado resultado com as minhas copies. E um dia, esse cara aqui que me indicava para todo mundo, ele me chamou e falou: ó, eu quero fazer tal projeto, eu quero que você escreva copy para mim. Só que eu tinha errado 3 vezes já com outras pessoas. E dentro de mim eu fui criando um bloqueio interno de, putz, e se eu errar de novo? Cara, se eu errar de novo, ele vai pensar que eu não sou uma copywriter boa. Cara, eu tenho certeza que eu vou errar de novo, eu não sou boa, eu não sou competente ainda, não tenho conhecimento suficiente. E a minha mente foi me sabotando com um monte de coisa. E eu virei pra ele e falei: olha, desculpa, eu não vou escrever a copy pra você. Porque eu não tenho tempo, eu tô com muito cliente, muito trabalho. E de fato eu tinha muito trabalho, tinha muito cliente. Só que se eu quisesse, eu poderia pegar aquele cara, eu poderia pegar aquele trabalho, poderia escrever a copy pra ele. E era uma puta oportunidade. Mas o fato é, eu tava com medo de errar. E aí, ele insistiu muito. Não sei por qual motivo, mas ele insistiu muito. Ele falou: mano, por favor, eu queria muito fazer esse projeto com você. Escreve a copy pra mim, repensa aí. Mesmo se você esteja ocupado, não tem pressa, eu dou tempo pra você escrever. Eu falei: não dá, desculpe, etc. E aí eu fui dormir no dia. Nossa senhora. Achei que tinha um bicho aqui. Aí eu fui dormir no dia. E na hora que eu deitei na cama, no travesseiro, eu me questionei. Por que que eu não quero aceitar esse trabalho? Porque não é só que eu tô sem tempo, é que automaticamente a minha mente não quis aceitar. Tipo assim, nem passou pela minha cabeça a ideia de aceitar. É como se fosse um não categórico. Por que que é um não categórico, Amanda? Comecei a me perguntar ali profundamente. E aí eu cheguei na resposta. Olha, a verdade é que eu tô com medo de errar. Porque eu errei várias vezes. Eu acho que eu não sou uma copywriter boa. E provavelmente se eu escrever pra ele, eu vou errar de novo. E aí eu percebi que, cara, se eu deixasse aquilo ali, aquela oportunidade de passar e falasse não por medo, aquilo ia me sabotar para sempre. Porque qualquer outra oportunidade que aparecesse, eu ia dizer não. Eu ia iniciar um ciclo infinito de autossabotagem, onde por medo de errar, eu não ia aceitar trabalhos. Por não aceitar trabalhos, eu não queria acertar. Né? Como que eu escrever copy que vem se eu não escrever esse copy? Então eu falei, olha, foda-se o medo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou aceitar esse trabalho. E eu acordei no outro dia e falei, olha, eu vou fazer a copy para você. Eu escrevi a copy para o meu celularzinho velho, era o iPhone 8 ainda. Aí ele colocou no ar. E essa foi a minha primeira copy que vendeu mais de R$ 1 milhão. Ela vendeu, acho que cerca de R$ 2 milhões. E aí eu falei, caralho. Depois que vendeu esses milhões, assim, eu olhei para trás e eu falei, imagina só se eu tivesse ficado no não. Imagina só se eu não tivesse aceitado depois. Se eu tivesse deixado o medo me parar. E esse, com certeza, é o 16º atalho. Eu não deixei o medo do erro me parar. E como copywriter iniciante, você nunca deve deixar o medo do erro te parar. Você vai errar. Você vai errar, você é iniciante, você vai errar, você vai fazer merda, você vai escrever anúncios que não vendem, você vai se frustrar. Só que se você começar a achar que, putz, eu vou errar de novo, então eu não vou mais escrever, você nunca vai alcançar o sucesso. Então não deixe o medo do erro te parar. Esse é um problema muito sério entre os copywriters iniciantes. E você diz porque eu passei por isso, eu tô te contando isso porque eu passei por isso. E se eu tivesse deixado o medo do erro me parar, eu nunca teria escrito a minha primeira copy de R$ 2 milhões. Eu nunca teria tido confiança para aceitar um próximo trabalho, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Eu provavelmente teria iniciado esse loop infinito de autossabotagem, e por medo de errar, eu nunca teria tido sucesso. Então, tenha em mente que sim, você vai errar, você é um copywriter iniciante, você vai escrever anúncios que não vendem, você vai se frustrar. Mas você não pode desistir, e você não pode parar de tentar, ou parar de dizer sim às oportunidades por medo. Você não pode, porque se você fizer isso, você está garantindo o fracasso. Você está garantindo o fracasso. Amanda, mas se eu escrever os anúncios e eles não venderam, eu posso fracassar. Você pode fracassar. Mas se você não escrever, você está garantindo o fracasso. Não é que tem a possibilidade de você fracassar, é que tem a certeza que você vai fracassar. Porque você nem está tentando. Então não deixe o medo do erro te parar nunca. E tenha isso muito claro em mente, porque é uma prova que você vai ter que passar como copywriter iniciante. Você vai ter que passar muito por isso.
E você precisa sempre ter isso em mente. A Amanda me disse, não deixe o medo do erro te parar. Tenha isso em mente em todas as decisões que você for tomar. E isso vai te salvar. Salvar a tua vida e salvar a tua carreira. E aí, depois que eu escrevi essa cópia, ela vendeu 2 milhões de reais aí. Cada vez mais oportunidades foram se abrindo, né? Aí eu fui pegando frila atrás de frila, gente. Fui prestando muito serviço. Comecei a trabalhar com muitas pessoas diferentes. Tinha trabalho o tempo todo. Eu tinha que ficar recusando. Então, a pessoa chegava no meu privado, mano, faz isso aqui pra mim. Eu tinha que falar, olha, não dá, porque eu, de fato, não tenho tempo. Eu não consigo mais. Eu ficava o dia todo trabalhando e ainda assim eu não conseguia atender mais cliente. Era frila, 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 frila. E dali. E aí, um dia eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, olha, eu tenho 2 opções aqui. Ou eu posso continuar sendo freelancer, ou eu posso entrar em operação, entrar em uma empresa, né? Entendo que operação e empresa é a mesma coisa. E aí, esse, com certeza, é o nosso 17º atalho. Eu entrei em uma operação. Por que eu acho isso tão importante? Porque entrando em uma operação, você tem alguém acima de você, um copywriter mais experiente que vai revisar suas coisas, que vai te dar conselho, que vai te gerenciar. Como freelancer, você nunca vai ter isso. Então, se você é um copywriter júnior e você tem a oportunidade de entrar em uma operação, entrar em uma empresa, entre. Você só tem que ser freelancer enquanto você não tiver a oportunidade de entrar numa operação. Assim que você tiver, entre. Porque na maioria das operações bem estruturadas, você sempre vai ter um copywriter sênior acima de você, que vai revisar suas copies, revisar os seus anúncios, te falar onde você está errando, onde você está acertando, te falar como melhorar, te dar conselhos. É literalmente um mentor. Você está sendo pago para aprender. Por exemplo, se você entrasse na minha operação hoje, na minha empresa, eu seria tipo a pessoa que estaria acima de você, revisando seus anúncios. Você estaria recebendo um salário para aprender comigo. Em vez de você pagar para aprender comigo, você estaria sendo pago para aprender comigo. E é exatamente isso que você consegue entrando em operações. Tem um mentor, um copywriter sênior, que tem muita experiência acima de você. E esse cara vai lá revisar suas copies, te dar conselho, falar como melhorar. Então, a mentoria, onde ao invés de você pagar, você é pago por ela. Sem noção do quanto isso é incrível? Então, como copywriter júnior, meu conselho é: não fique sendo freela. Não fique, não compense, não vale a pena. Foca em entrar na operação, tá? Claro que se enquanto você não está na operação aparecer oportunidades de você fazer freela, de juntar um caixa, de ganhar um dinheiro, faça, porque você vai ganhar experiência legal. Mas assim que a oportunidade aparecer, ou se você tiver que escolher entre ser freela ou entrar na operação, escolha entrar na operação, porque isso vai te fazer evoluir muito mais rápido, eu te garanto. E aí, depois de entrar nessa operação, eu fui escrevendo mais coisas, escrevendo mais anúncios, escrevendo mais copy, cada vez mais meus anúncios vendiam. E o que eu fiz com esse dinheiro foi muito essencial também. E isso nos leva para o nosso 18º pilar, que é eu investi em mim mesma. O seu melhor investimento sempre vai ser você mesmo. Então, assim que você começar a ganhar dinheiro, invista em você mesmo. O que eu fiz com a grana que eu comecei a ganhar? Cara, eu saí de casa, eu fui morar na Europa por 3 meses, porque eu sabia que aquilo ia me fazer crescer muito. Eu paguei coisa para aprender inglês. Mentira, eu não fiz curso não, mas eu viajei para fora para poder aprender inglês. Porque eu sabia que na Suécia eu não falava língua, então eu ia ter que falar inglês. Então isso me ajudava a aprender inglês. Fui para eventos, então fui para Afiliados Brasil. Fui para evento de network, sabe? Investi em network, fui para viagens, onde eu teria network com as pessoas. Comprei cursos, comprei livros de desenvolvimento pessoal, de lei da atração. Então eu peguei toda a grana e reinvesti ela em mim mesma. Entenda que o seu melhor investimento sempre vai ser você mesmo. Você está começando a ganhar dinheiro agora, não se preocupe em investir em ação, investir em imóvel, investir em terreno. Não, invista em você mesmo. O seu melhor investimento sempre vai ser você mesmo. O seu investimento mais seguro, mais confiável é você mesmo. Então, se você começar a ganhar grana, cara, invista essa grana da maneira correta. Compre livros, compre cursos, compre conhecimento, compre acesso, compre network, compre viagens, compre coisas que vão te agregar. Não vai comprar uma bolsa Chanel. Porra, você nem ganha dinheiro ainda. Vai comprar um curso, vai comprar um conhecimento, vai comprar coisa que vai te permitir ganhar mais dinheiro lá na frente. E lá na frente você compra a bolsa Chanel, entendeu? Invista em você mesmo. E isso é muito importante. Porque muitas pessoas elas dão esse gás no início, elas ganham dinheiro, mas elas não se sustentam. Por quê? Porque elas param de investir no conhecimento, param de investir nelas mesmas, param de investir em networking, fazendo novas amizades, novos contatos, porque elas acham que aquele dinheiro é suficiente. Não é. Seja muito estratégico e pense de forma, cara, estratégica e inteligente onde você vai investir a sua grana. Invista nessas coisas, invista em você mesmo, porque investir em você mesmo nunca é um dinheiro perdido. Nunca, jamais. Então, mais uma vez, invista em conhecimento, networking, viagem, aprender novas línguas, cursos, conhecimentos. É isso que vai te levar para o próximo nível. Eu acabei de falar sobre isso, mas é algo tão importante que eu quero colocar aqui como 19º pilar, tá? Que é o seguinte, e que me ajudou a ter sucesso muito mais rápido que a maioria das pessoas, com certeza. O nosso 19º pilar, 19º atalho, não sei porque eu tô falando pilar, galera, é 19º atalho, que é eu investir em networking. Olha, com certeza eu não estaria aqui se não fosse networking.
Eu conheci uma pessoa que me levou até outra pessoa, que me levou a outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, que me trouxe até aqui. Você, cara, não existe self-made, não existe pessoa que se fez sozinha, que saiu do absoluto zero, não teve ajuda de ninguém, não existe isso. Sempre vão ter pessoas no caminho que te ajudaram, e que se não fosse elas, você não estaria aqui hoje. E eu reconheço cada uma dessas pessoas. Eu sou muito grata por cada uma delas. O Thiago Filemon é uma delas. O Diogo Kobato é uma delas. O Luiz Pochal é uma delas. O Diogo Ramalho é uma delas. O Jefferson Anacleto é uma delas. Pessoas aí do mercado que, cara, me deram a mão, que me ajudaram, que me trouxeram algum tipo de conhecimento em algum momento da minha vida. E que me apresentaram uma pessoa, que me apresentou a outra, 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 outra. E cada uma dessas pessoas foi determinante no meu sucesso. E eu tive muita sorte, desde o meu início, de ter acesso a essas pessoas. Tive muita sorte de ter esse networking forte. Mas provavelmente você não vai ter essa mesma sorte. Então, o que eu mais te recomendo é invista em networking, cara. Invista em networking. Compre mentoria com esses caras. Compre mentorias comigo. Vá nos eventos. Os que você conseguir mesmo. Talvez você não consiga ir no evento de Dubai ainda. Tá tudo bem. Você não consiga ir no evento de Ibiza. Mas vai no evento de São Paulo. Vai no evento presencial do Thiago Filemon que vai ter agora. Vai na Afiliados Brasil que vai ter agora. Se cerque desses caras. Invista em networking. Pega todo o dinheiro que você ganhar e invista em networking. Porque networking muda vidas. E sem contatos vai ser muito difícil você ter sucesso, não só no copyright, mas em qualquer área da vida. Vai ser muito, muito, muito difícil. Então, invista em networking. E a gente chega aqui no nosso último atalho, que é o 20º atalho, que foi algo que também me ajudou muito a ter sucesso rápido, tá? E que é algo que você pode fazer também, que é o seguinte. Eu fui o case de sucesso de alguém. Então, eu entrei na mentoria lá no curso, como eu falei, no CF, do Thiago Filemon. E eu fui o case de sucesso dele. Hoje eu sou uma das alunas dele que mais tem resultado, né? Porque eu fui me ensinar ali para uma vertente diferente. Hoje o Thiago não ensina tanto sobre anúncios, mas o conhecimento ali que ele me passou sobre copy, os princípios de copy que ele me passou, eu fui aplicando essas coisas ali para anúncio, fui me desenvolvendo, fui aprendendo, fui melhorando o método, fui adicionando ali minhas pitadas de coisas, minhas pitadas, meus temperos. Mas aquele conhecimento básico que ele me passou foi o que realmente me ajudou, tá? O que me tirou do zero para um certo nível. E eu fui o case de sucesso dele. E a parada é, se você é o case de sucesso de alguém, essa pessoa sempre vai querer te colocar à frente. Por quê? Porque você aprendeu com ela. Então, ela sempre vai querer te colocar nos melhores ambientes, nas melhores oportunidades, com mais visibilidade, porque você é o case de sucesso dela, você é aluno dela. E aqui você tem essa mesma oportunidade. Você pode ser o case de sucesso da Amanda Kayati. E se você for o meu case de sucesso, ou seja, o meu aluno que tem muito resultado, que evolui muito, que ganha dinheiro pra caralho, eu vou sempre querer te botar pra frente. Porque de forma estratégica, você é o meu aluno. Você aprendeu comigo e você mudou a sua vida graças ao meu conhecimento, ao que eu te ensinei. Então, você ser o case de sucesso de alguém é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Não fica nisso de, eu aprendi sozinho, sou self-made. Não. Seja o case de sucesso de alguém. Porque esse alguém sempre vai querer te ver melhor, sempre vai querer te ver maior, sempre vai querer te colocar mais pra frente, porque você é o aluno dele no final das contas. Então, o fato de eu ter sido o cara aluno do Filemon fez com que ele queria me colocar pra frente, queria me expor mais, queria me dar melhores oportunidades, porque eu era aluna dele. Foi o case de sucesso dele, isso me abriu muitas portas. Aqui você pode ser o meu case de sucesso. E da exata mesma forma eu vou querer te impulsionar, vou querer te abrir mais portas, vou querer te ajudar, vou querer te inserir no meu networking, porque você é o meu aluno. Então é benéfico para mim, assim como é benéfico para você. Então pense de forma estratégica. Você tá aqui dentro da mentoria Comissão 6D, é uma puta oportunidade de você ter acesso a coisas que outras pessoas que não estão aqui nunca poderão ter. Porque se você começar a ter resultado, eu vou querer te expor mais, eu vou querer te ajudar mais, eu vou querer que você fique mais próximo, eu vou querer te inserir no meu networking, te indicar para as operações. Então, seja o meu case de sucesso. Esse é o último e único conselho mais importante que eu posso te dar aqui hoje. Foque em ter resultado com a mentoria Comissão 6D, porque eu vou querer te expor cada vez mais, te ver voando cada vez mais. Tá, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi uma aula muito do meu coração. Eu fui falando aquilo que eu fui sentindo. E coisas que de fato me ajudaram no meu caminho. Beleza? Não é um conteúdo falso, não é um conteúdo inventado. Foram de fato os 20 atalhos aí que me fizeram ter sucesso muito rápido, que me fizeram atingir as coisas que eu falei para vocês, como virar sócia de uma empresa, ter 5 operações brigando para me contratar, ganhar muito dinheiro como corporate iniciante. Foram cada uma dessas coisas que fizeram diferença para mim. E eu tenho certeza que se você aplicar elas, elas vão fazer diferença para você também. Tô até gaguejando, porque agora eu tô há horas falando e eu não tenho água hoje. Eu não tenho água. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu a aula, me deixa saber, porque isso me
me dá um norte. Eu fico feliz com o feedback, eu entendo que vocês gostam, eu trago mais conteúdo desse tipo, e de fato isso me deixa mais feliz, mais animada para dar as aulas aqui para vocês. Então comenta, me manda na DM, manda no WhatsApp, tanto faz, mas deixa eu saber que você gostou, porque isso vai me deixar muito feliz. E é isso. Eu quero muito que cada um de vocês tenha sucesso aqui. De fato, eu tô me dedicando absurdamente para isso. Quero entregar as aulas mais fodas, o conteúdo mais foda. Quero entregar minha alma aqui nesse projeto, aqui na Mentoria Comissão 6D, porque eu quero que o máximo de vocês saia daqui ganhando muito dinheiro e com a vida transformada, assim como eu transformei a minha. E eu não posso fazer esse trabalho sozinha, porque isso também depende da dedicação de vocês e de vocês aplicarem o que eu falo e de vocês seguirem o que eu ensino. Então, por favor, me escutem. Por favor, levem as aulas a sério. Por favor, anotem o que eu falo, porque eu não tô falando isso aqui da boca para fora, tô falando isso aqui porque, de fato, se você entender o que eu falar e aplicar, você vai mudar a sua vida. E é o que eu mais desejo do fundo do meu coração. Então é isso. Muito obrigada pela sua atenção. E a gente se vê na próxima aula da Mentoria Comissão 6D. Um beijo para todos vocês, tá?